Bora! Fala, galera, saudações rubro-negras, voltamos com mais uma live especial. Hoje um cara aí cheio de títulos, com muita história para contar para gente. Com certeza vai ser uma live maravilhosa. E já vou começar a adiantar aqui, dando uma boa noite para o meu amigo Frank Mawashi, meu amigo Genilson Flá. Maurinho, muito obrigado por ter aceito o convite. A casa é sua. Vamos bater um papo legal aqui, falar de coisas boas, da tua carreira, de tudo. Fica à vontade, meu irmão. Seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. E vamos abrir o livro aqui, bater um papo, contar as histórias, o que quiserem saber aí. Estarei conversando aí. E mais uma vez, obrigado pelo convite. É um prazer imenso. Valeu. Então, Maurinho, eu já vou começar aqui. Fala um pouco aí para a galera saber como que está a vida do Maurinho hoje, por onde o Maurinho anda, qual estado que mora e o que está fazendo atualmente. Então, eu encerrei a carreira em 2010, né? O meu último clube foi aqui no Duque de Caxias. Depois disso, eu já vinha, né? Eu sempre pensei, depois que parasse de jogar, ser treinador, então eu já vinha me preparando para isso. Antes de voltar, eu estava jogando em Portugal, eu fiz o curso da UEFA em Portugal, e depois fiz os cursos que tinha aqui no Brasil. Hoje já fiz o curso da licença A, então eu já vinha me programando na época de ser treinador. Quando eu parei, eu moro no Rio hoje, né? Eu casei, minha esposa é carioca, minhas filhas são carioca, e eu acabei voltando para o Rio porque profissionalmente é onde eu fiz uma maior parte de amizade em relação ao trabalho, ao futebol, as oportunidades seriam melhores aqui, e também porque gostei muito daqui do Rio, também, mas e 2010 eu entrei na faculdade, depois, quando eu parei, educação física, e comecei a trabalhar numa escola que era uma franquia que tinha aqui do Barcelona, que era a FCB Escola, não? E trabalhei ali 3 anos, até que o Pet virou treinador, né, assumiu o Criciúma, me convidou para ser auxiliar técnico. Não, antes disso, o Atiço assumiu aqui o São Cristóvão, me convidou, eu fui com ele no São Cristóvão, foi ali 2 meses ali. Depois o Pet foi para o Criciúma, aí eu acompanhei ele, me convidou para ir, aí segui como auxiliar já profissionalmente, né? Então eu fui com o Pet para o Criciúma em 2015, 2016 fui com ele para o Sampaio Corrêa, 2017 eu fui para o Bragantino com o Alberto Félix. O Alberto jogou comigo no Bragantino também, jogou no Fluminense. Então eu fui para lá em 2017. Quando acabou o Campeonato Paulista, o Pet assumiu o Vitória da Bahia. Aí eu acompanhei o Pet novamente na Série A, e aí depois ele foi para a televisão e eu fiquei sem clube. Aí em 2018 eu fui para o Magiense, aí já fui como treinador, né? Como treinador principal, não como auxiliar. Em 2018 isso. E foi muito bacana porque nós fomos campeões da Série C do Carioca, subimos de divisão. E o ano passado eu estive no Barra Mansa, na terceira, né, na B2. E também foi bom, nós saímos na semifinal do campeonato. Empatamos em casa 1-1, perdemos fora 4-3, quer dizer, um detalhezinho ali, eu poderia ter conseguido o segundo acesso. E atualmente eu sou o treinador de Serrano. O Serrano tem a Interfoot, que é uma empresa que pegou agora o Serrano, tá reformando estádio lá, tá fazendo, foram 10 anos de contrato, tá preparando a casa, fazendo uma coisa bem feita para a gente tocar. O Serrano é um time da segunda divisão, da B1, né? Então, com a pandemia deu a parada, mas acredito que até dia 27, estavam falando, o campeonato ia começar no 9 do 9, né? Então, estamos aguardando aí o início do campeonato. Então, o Maurinho hoje acabei falando tudo aí, mas o Maurinho hoje é o treinador de Serrano e atualmente a minha profissão é treinador de futebol. Valeu. Muito obrigado. Eu vou passar a bola aí, gente, para o nosso convidado também da live, o Adriano, tá? Para ele fazer a pergunta dele. Adriano, eu desliguei seu microfone porque tá dando eco. Aí toda vez que você terminar, eu vou desligar, tá? Porque tá dando eco seu. Pode falar, Adriano. Fica à vontade, cara. Pronto. Boa noite, Maurinho. Boa noite, Saudações rubro-negras, meu caro. Saudações. Tudo tranquilo?
Sempre tranquilo. Amém. Parceiro, a gente sempre acompanha, eu sou futebol, eu sou Flamengo, eu amo futebol e a gente sempre acompanha, sempre busca acompanhar os jogadores que um dia passaram, passam ou então irão passar pelo nosso time. E você, como tricampeão de um tricampeonato memorável, eu queria saber de você, qual foi a sensação? Você começou no Bragantino, não é isso, Maurício? Isso, comecei no Bragantino em 94. Show. E do Bragantino você se transferiu diretamente para o Flamengo, não foi isso? Em 97. Exato. E qual foi a sensação, Maurício, de sair do Bragantino diretamente para o Flamengo, um time grande, o que é que foi que passou pela cabeça do Maurinho, a responsabilidade? Foi uma mudança muito total na minha vida, assim, eu tinha aquele sonho de ser jogador de futebol quando criança, de me tornar jogador profissional, de jogar profissionalmente, de chegar numa grande equipe, numa equipe grande. Num primeiro momento, nunca imaginei o Flamengo, porque por ser interior de São Paulo, tá jogando ali em São Paulo, aquela sensação que são os times paulistas que estão mais próximos, que estão vendo o Campeonato Paulista, etc. Mas foram 3 anos como profissional no Bragantino, 94, 95, 96, onde eu mantive uma regularidade muito boa de titular, fazendo gols importantes. O Bragantino, em 94, nós saímos nas quartas de finais do Brasileiro, com 2 empates contra o Corinthians, então foi aparecendo. E tiveram alguns clubes que vieram atrás e acabou que depois, mas o único que ligou e chegou e botou na mesa um contrato, assim, uma opção, uma proposta, foi o Flamengo. E foi até engraçado, porque na época não tinha, né, assim, celular, essas coisas. Eu estava na minha casa treinando lá, eu estava saindo do Bragantino, saí para dar um treino sozinho, né? E voltei do treino, aí eu estou em casa, aí a moça que trabalhava em casa falou, na casa dos meus pais, né? Falou, tá um telefone aí, tem um diretor do Flamengo tá te ligando. Aí eu falei, diretor do Flamengo ligando na casa do meu pai? Que conversa maluca é essa aí? E quando eu atendi, era o Plínio Serpa. E eu lembro que eu conhecia, na época era Kleber Leite, Plínio Serpa, que estava sempre ali aparecendo na mídia. E eu falei, aí eu conversei, era um sotaque carioca. Eu falei, não, então deve ser mesmo. E no dia seguinte, ele já mandou passagem, eu já viajei para o Rio e fui assistir um jogo até na Gávea. Foi um jogo na Gávea para conversar e dali fechamos. E foi maravilhoso. Em 94, eu estava subindo do junior, eu subi para o profissional em 94, no segundo semestre. Né? Então, no primeiro semestre, fomos campeões do mundo com o Romário. Tá dando. Então, aí em 97 eu estava jogando junto com o Romário e vestindo a camisa do Flamengo, numa cidade grande, eu menino do interior, nascido e criado no interior. E quando eu vi, eu estava no Rio de Janeiro, nessa loucura toda aqui. E foi assim, foi uma coisa gigantesca, um susto até, uma coisa de viver sozinho, morar sozinho na cidade, numa cidade grande, andar sozinho no Rio de Janeiro, enfim. E vestir um manto foi uma coisa assim, surreal, que eu carrego comigo. Todas essas sensações daqueles primeiros meses ali, eu lembro de cada detalhe, não esqueço jamais. Adriano, se você tiver com algum celular perto de você, o computador ligado, não fica com dor não, porque dá eco, beleza? Eu estou desligando seu microfone para não dar eco. Então, Maurinho, só para te lembrar, depois essa live aqui vai ficar gravada no grupo, eu vou depois baixar e espalhar aí para os grupos do Flamengo, beleza? Beleza. Frank Mauache. Primeiramente, boa noite aí à bancada, Jorge Chanelli, um anfitrião, Gilson Flá, o Adriano Bezerra, nosso convidado, e é óbvio, nosso convidado especial, grande Maurinho, cara que acabou de me dar uma rasteira, rapaz, não sei se o cara chegou dando dedo, se foi com os 2 pés no meu peito, meteu um spoiler aí, acabou de me arrebentar minha homenagem, falou tudo no início, pô. Mas, irmão, vou tentar. Tem combinado antes. Vou tentar aqui. Vou tentar.
Fonseca, de família do interior de Minas, cresceu em Atibaia, garoto fominha de bola, amante, viciado no futebol, neto de um dirigente de um clube mineiro, rapaz. Tinha que ser jogador de futebol, não tem jeito. E como todo fominha de bola, aquelas peladinhas lá, com chinelinho lá no asfalto, no colégio com a mochila, tinha que ser jogador. Daí me parte para o futebol de salão, então destacando a Mineira, Guarani, Portuguesa, Ponte sendo reprovado, mas com o espírito do Cafu, nunca desistiu. E a sua próxima foi o Bragantino. E arrebentou por lá. Rapaz, o centroavante Maurinho ou o volante Maurinho? Não interessa, irmão. O cara começou a jogar muita bola. Centroavante, volante, meia, foi se destacando. Eis que o cara passou por Bragantino, Sandu, Coritiba, Santa Clara, Flamengo 97, tricampeão, rapaz, Mercosul, Copa dos Campeões e fazendo muito sucesso e muito querido por nós rubro-negros. Hoje treinador do Barra Mansa e com essa trajetória especial e maravilhosa, eu convido a toda a bancada aí, uma salva de palmas pro jogador Maurinho aí, ó. Obrigado. Amo, Maurinho. Essa é minha homenagem para você, merece. Valeu, obrigado, a homenagem. Só corrigindo, hoje treinador do Serrano. O Barra Mansa foi ano passado. Serrano. É. Tá, beleza. Falou bastante coisa. O centroavante Maurinho. Então, Genilson. É com você. Vamos lá. Maurinho, você não perde por esperar. Eu tô o cara hoje, não tô bem de vida não, mas eu tô querendo ganhar um dinheiro, cara. Ficar rico. E eu sei que você tem uma máquina de prever o futuro, a tal da Suede. Inclusive prever o gol do Pet. Conta pra gente aí, Maurinho. Conta pra gente, a gente quer saber dessa máquina aí, meu irmão. Mas assim, ela não me trouxe dinheiro, não, só trouxe risada, na verdade. Mas uma vez nós saímos de um jogo, eu estava com o Leandro Ávila até, e nós fomos jantar, e foi o Edinho, ex-jogador, zagueiro, treinador. Uhum. E as filhas do Edinho, na época, estavam num restaurante lá, e era pequeno, e começou a falar na mesa, tem uma brincadeira assim, assado, um programa que... O programa, na verdade, Suede, né? A palavra Suede é Deus ao contrário, né? Isso. Então falava que era como se fosse aquela brincadeira do copinho, que você pergunta para os espíritos, o espírito responde, só que como se fosse uma rede da internet, né? Mas era um truque no teclado mesmo que fazia. E eu peguei aquilo, no dia seguinte era a época dos jogos, né? Então eu levei para concentração, eu levava o meu computador e fiquei lá brincando com aquilo. Falei, vou testar aqui se funciona com o Pet, né? Então, contei toda uma história, né? Assim, aí, Pet, a brincadeira assim, assado e tal. Aí falei, isso daí é palhaçada. Eu falei, não, também acho, mas vamos testar aqui. Aí, e antigamente a internet era fio de telefone, né? Ficava no telefone, né? Aí a brincadeira fazia pergunta, né? Aí eu perguntei assim, quem está no quarto aqui? Só que quando eu teclava a pergunta, teoricamente, eu estava teclando a resposta. Porque tinha lá, você apertava ponto e vírgula, e eu colocava assim, Maurinho e Pet. Mas quando eu teclava Maurinho e Pet, ficava aparecendo na tela assim, Suede, você pode me dizer? Então, quando eu terminava a resposta, eu clicava ponto e vírgula e terminava a pergunta. Porque ninguém olha para a tecla, né? A gente olha para a tela, o que está sendo escrito, né? É verdade. Quem está no quarto? Aí, Maurinho e Pet, não sei o quê. Aí falava as respostas. Aí ele perguntou assim, foi a hora que ele começou a acreditar. Ele perguntou assim, porque naquele dia saímos do treino, fomos para o hotel e ele não foi, ele chegou só depois. Ele não jantou no hotel aquele dia. E aí ele perguntou assim, então com quem eu jantei hoje? Aí eu lembrei que um tempo atrás, que eu tinha ouvido falar que o pai dele viria para o Brasil. Aí eu chutei, você jantou com teu pai hoje. Aí daí escrevi, você foi buscar teu pai no aeroporto,
Eu liguei as coisas, né? Eu falei, vou chutar, né? Chutei. Você saiu do tempo, foi buscar o teu pai no aeroporto, jantou com ele e veio para a concentração. Já e tinha tava sido isso. O grego, né? Já estava trolando o grego aqui. E tinha sido isso. Aí, a partir desse momento, porque ele não falou para ninguém, porque né, ninguém podia saber que ele ia depois para a concentração, mas ele ia depois por causa do pai, para né, a mídia não saber, o Pet tá fora da concentração. Aí ele caiu na brincadeira, aí começaram a pegar, aí eu falei assim, vamos perguntar quem que vai ganhar o jogo. Aí ele perguntou, não, pergunta isso não. Aí a hora que ele falou isso, eu falei, já caiu, né? Aí eu falei, não, vamos perguntar e tal. Aí eu botava assim, a resposta era assim, só depende de vocês. Aí só depende da gente, cara. Aí, quem vai fazer o gol? Vamos ver quem vai fazer o gol do título. Aí ele falou assim, não pergunta isso não. Eu falei, não, vamos saber aqui quem vai ser o gol do título. Aí eu botava assim, a camisa 10 do Flamengo sempre fez a diferença. Aí eu falava, a camisa 10 do Flamengo não. Eu falei assim, a camisa 10, né? Aí eu falei, é você, Pet. Aí ele falou assim, eu falei, vamos perguntar, é o Pet? Aí a hora que eu falei, vamos perguntar, é o Pet, ele passou a mão no fio do telefone e puxou. Quebrou o negócio do hotel, sabe? O gringo estava acreditando mesmo. Não, e aí no jogo, começou o jogo, nós tínhamos que ganhar de 2 gols de diferença. Do Vasco. O Edilson fez 1-0, aí o Juninho Paulista fez 1-1. E acabou o primeiro tempo. Eu estava lá. Aí quando nós fomos pro vestiário, o Pet estava meio desanimado no vestiário lá, e a gente falei, bora, tem 45 para fazer 2 gols, bora que ainda dá, né? E ele meio desanimado, ele falou, tu viu lá? Eu falei, viu lá o quê, cara? Ele falou, o que falou lá? Eu falei, o que falou o quê? Ele falou assim, que o camisa 10 ia fazer a diferença, porque o Juninho era o 10 do Vasco, né? Coitado! Aí eu falei assim, você tá maluco, que aquilo ali sou eu que estava sacaneando, é eu que faço. Aí ele falou, ele chegou até a dar um murro no ombro, assim, sabe, no lado aqui. Tu tá de palhaçada e tal. E depois eu contei tudo para ele, expliquei, ensinei como é que era, mas ele achava que a camisa 10 era do Juninho que ia fazer a diferença. Aí você levantou a moral dele lá no vestiário, né? Por causa do pobre do gringo acreditar naquilo. Exatamente. Capeta. Só não foi mais legal assim, e não foi mais divulgado, porque eu aprendi aquele dia, né, naquela concentração que eu descobri aquele programa, então eu fiz só pro Pet ali, quer dizer, ninguém estava sabendo, mas assim, depois ele fez um filme aí, contou toda a história para todo mundo, mas era uma coisa que ficou meio entre eu e ele, porque senão a pilha ia ser maior ainda, né? E ainda viajou isso para outro time quando você foi, acho que o Brum, como é que é o nome daquele menino lá? O Marco Brito e o Roberto Brum. Roberto Brum, que é cristão e tudo, até que ele falou, tá repreendido, foi isso aí, não foi? Depois, quando eu saí do Flamengo, em 2002, 2003, eu fui pro Curitiba, né? Aí eu falei pro Roberto Brum, mas lá eu fiz diferente, lá eu já tava melhor, né? Já tava com mais jeito na brincadeira. Então eu chamei o Roberto Brum, chamei o Marco Brito e falei, daqui é uma brincadeira assim, assado, eu preciso das respostas, né? Eu preciso que tenha resposta. Aí ele pegava as respostas, fala, o fulano você fala isso, o outro você fala aquilo. Mas assim, foi uns 2 meses de brincadeira, assim, né? Mas em algum momento lá que o negócio ficou mais sério, assim, que tinha uns 14 caras que eram atleta de Cristo, aquelas coisas, e a gente falando que o demônio estava no computador do Maurinho e tal. E teve uma vez que teve um dos jogadores, né, falou assim, então me fala aí, eu tive uma namorada. Um dos jogadores falou assim, eu tive uma namorada quando eu joguei lá numa cidade do interior, né? Aí, qual o nome dela? E assim, era 5 anos atrás, né? Aí eu falei, não tem como ninguém saber, né? E quando você não sabe, você faz a pergunta, aí o Suede responde assim, você tem que me adorar, você tem que beijar meus pés. Aí ficava aquela coisa, vai adorar o capeta, não sei o quê. Só que daí eu vi onde ele jogou e eu tinha um amigo em comum na época, né? Aí quando eu liguei para esse amigo em comum, esse amigo falou, Mauro, namorou a fulana de tal, quase separou da esposa, rapaz! Foi para São Paulo para a garota ver se tinha ficado grávida, contou tudo e mais um pouco. Aí quando eu soltei aquilo com tudo e mais um pouco, aí o negócio ficou sério.
Aí fizeram uma oração na reunião dos atletas de Cristo antes do jogo, né? Fizeram uma oração, o Roberto Blum que me contou, que o Roberto Blum participava, né? E a oração era... Mas o Roberto Blum não abriu, né? Guardou a brincadeira. O Roberto falava para os caras assim, calma, vocês estão muito assim, não é bem assim. Para tudo ter um truque. Mas ninguém acreditava, né? Mas a oração era tipo... Que caia sob terra esse espírito de adivinhação que habita o computador do Maurinho. Então, mas foi uma brincadeira que foi pesada. Lá no Coritiba foi mais legal até, porque envolveu todo o clube, sabe? Todo o time, assim. Mas foi bom. Rapaz, tem um cara resenha esse Maurinho. Vocês ainda vão ouvir muita história dele, que eu tenho aqui muita para ele contar. Ô, Maurinho, só um adendo rapidinho. No início da live estava dando certo assim. É o mesmo computador esse daí? Não entendi. Só um adendo. No início da live estava dando ruinzinho aí. É o mesmo computador daquela época que tu tá usando aí? Não. Aquele computador lá, acho que nem funcionaria se fosse hoje. Então, Mano Jorge. Como eu falei aí no início da live, né? O Maurinho tem muita história com o nosso manto, né, cara? Maurinho, fala um pouco pra gente daquele jogo, Flamengo e Real Madrid, 3-0. Você fez 2 gols para valer 1. Fala pra gente, não estava impedido, hein? Não estava. Fala pra gente aí um pouco desse jogo. E joguei de atacante naquele jogo, hein? Detalhe. Tava com a camisa número 11 ainda. Não, foi um jogo bacana pra caramba. Nós tínhamos jogado na quinta-feira contra o Atlético Mineiro no Mineirão, lá, e vencemos de 4-2 lá dentro do Mineirão. Eu também tinha feito um gol também de cabeça. Então foi numa quinta, nós viajamos na sexta e, sei lá, sábado ou domingo, já estava jogando contra o Real Madrid, aquele amistoso, né? Então foi uma coisa assim... um pouco assim de Flamengo mesmo. Nós chegamos lá, Real Madrid, campeão da Liga, aquelas coisas todas, e a gente, dane-se, vambora, aqui é Flamengo e vamos que vamos, não teve nem muita estratégia, não. E fomos com coragem, assim, sem pensar quem era o adversário e jogando o nosso jogo. E naquele momento, nós estávamos num momento bom na competição no Brasil, tinha dado uma escorregada, mas depois ganhamos um jogo lá, tinha subido na tabela, estava confiante. E aí, esses dias mesmo, alguém me mandou um link do YouTube que tem o jogo todo. Eu assisti o jogo todo, sabe? E eu vi o gol, o segundo gol que eu fiz, que eu não estava impedido, o Bandeira errou. Quer dizer, era para ter sido 4 com 2 gols meus. Ia ser uma marca interessante, né? Mais uma. E durante o jogo ainda... Teve alguns lances, eu estava vendo assim que eu não lembrava, teve alguns no gol que o Lúcio fez, ele chutou a bola ainda desviou um pouco no pé do goleiro e entrou, eu estava do lado, se desvia para o lado, vinha para mim. E teve um outro lance de uma jogada que eu fiz o passe para o Renato Gaúcho, assim, que ele entrou na diagonal e todo mundo foi nele, eu fiquei sozinho, ele foi tocar para trás, só que ele tocou fraco, o goleiro pegou. Eram lances assim de chances reais de gols, né? Então eu falei, nossa, eu fiz 2, eu nem lembrava, teve mais umas 2 que eu estava dentro da pequena área ali, que por detalhe poderia ter feito gol. E são gols, isso são algumas coisas da minha carreira que ficou muito marcado, muita gente pergunta, e é muito gostoso de recordar isso. Isso aqui é Flamengo, cara, não tem Real Madrid, não tem Barcelona. E depois desse jogo aí perdemos o Sávio, né? Que o Real Madrid estava de olho no Sávio. Já depois estava. desse jogo, eles levaram o Sávio. O Sávio... Não, eu tenho uma história boa também. O lateral direito desse jogo do Real Madrid era o Carlos Secretário, um português. E o Sávio bagunçou, né? Aquele dia lá, todos os gols foi... Ele driblou o Secretário, cruzou, eu fiz o gol. Depois o Secretário foi sair jogando, roubou uma bola do Secretário, o Sávio fez gol, tocou pro Lúcio, o Lúcio fez gol. Depois o Secretário fez o pênalti, que foi o gol do Sávio, foi tudo em cima dele, né? E quando eu fui jogar em Portugal, no Santa Clara, adivinha quem que era o auxiliar? Aí você imagina, aí botei uma pilha, gente boa demais ele, mas assim, ficava doido. Ele ficava para mim assim,
qual time que eu tava mesmo? Qual time que eu tava mesmo? Eu falei, pô, não lembro. Eu só lembro do pênalti, eu lembro do time, eu não lembro. Eu fiquei 3-0 para nós e tal. Mas eu fui trabalhar com ele ainda e botei uma pilha nele também. Valeu, obrigado, irmão. Adriano, eu vou ligar teu microfone, tá, cara? Pra frente tua pergunta aí, vai lá. Como é? Show! E aí, Maurinho? Rapaz, eu tô com uma dúvida aqui, que, óbvio, na minha primeira pergunta, você disse que iniciou no Bragantino. Nada. E uma passagem vitoriosa pelo Flamengo. Tá me ouvindo, Maurinho? Agora tô. Tá me ouvindo, Maurinho? Agora tô. Bora. Tá ouvindo, Maurinho? Vai. Show. Tu começou tua carreira no Bragantino. Teve uma carreira vitoriosa pelo Flamengo. E eu queria saber de você, esse ano vai ter Bragantino e Flamengo na Série A. E o coração do Maurinho, pesa pra que lado? Eu sou sincero pra caramba. Eu sou... Se vocês olharem meu Instagram, eu sigo 3 clubes. Eu sigo o Atlético Mineiro, que é o que o Frank falou aí. Meu avô, por parte de mãe, é um dos fundadores do Atlético Mineiro, o segundo presidente da história do Atlético. Minha família, eu sou paulista, né? Meu pai foi trabalhar em São Paulo, meus irmãos todos são mineiros, só que eu sou mais novo e eu já nasci em São Paulo, no interior. Então, assim, atleticano de coração mesmo, aquela coisa de família. Flamengo de vivência, de ter o gostinho, aquilo que eu falo, eu vejo, mais jogos que eu vejo praticamente é do Flamengo. E o Bragantino é uma gratidão imensa. O Bragantino se tornou o meu segundo clube. Sabe, antigamente, é fácil hoje ver jogos, né? Qualquer jogo tá passando na televisão, tem pay-per-view. Na minha época de criança, assim, 14, 12 anos, dos 12 aos 15 anos ali, não tinha, passava um jogo só na TV e eu não podia nem ir para São Paulo ver jogo de Atibaia. Eu morava em Atibaia, para ir para São Paulo não podia, porque não, tinha que viajar com gente mais velha, né, maior de idade. Então o Bragança Paulista, que era do lado, era o lugar que eu ia ver os jogos, que eu queria ver jogo, né? Então, e o Bragantino foi aquela coisa, eu vi aquela ascensão do Bragantino de 88, 89, 90, campeão paulista, vice-campeão brasileiro, então eu vi tudo aquilo lá. Em 91 eu passei no teste pro juvenil do Bragantino, e em 94 eu estava jogando com alguns que eu estava na arquibancada torcendo. Então, esses 3 times são 3 times que eu torço muito, muito. Eu sigo, eu vejo Instagram, eu acompanho notícia. É um prazer, assim, sabe, de ver e de torcer. E assim, estou feliz demais com o Bragantino, né? Porque agora está com um patrocinador fortíssimo. Eu acredito que ali não tem mais volta. Ali eu acho que vai ser um time que vai perpetuar na primeira divisão do brasileiro e vai estar ali brigando por Libertadores. Eu acredito nisso, porque o Red Bull já tem vários países aí que tem o time e eles chegam na Liga dos Campeões, eles fazem, não é aqui que vai ser diferente. Então, assim, eu vou estar sentado com uma cervejinha curtindo o jogo. Pois é, o Bragantino realmente vai vir forte, né? Acho que veio para ficar, hein? Eu acredito. E por Libertadores vai, porque título tu sabe que já tem dono, né? Só título questão de tempo. Eu já falei logo, vai brigar pelas 4 vagas ali. Show. Valeu. Frank Malachi, manda uma brava para ele aí, cara. E olha só, voltando ao assunto daquele jogo lá, Flamengo e Real Madrid, primeira coisa, se não fosse alguns detalhes, tu pediria música fácil. Mas, infelizmente, não rolou. Tu quase pede música, quase. Se tratando do Atlético Mineiro, você realmente tem razão, é um clube gigantesco. Flamengo não preciso nem dizer, é claro. E sobre o time, eu te vejo no futuro bem próximo, fazendo parte ali daquela diretoria, técnica, porque você acabou de dizer isso aí, eles precisam saber desse amor grandíssimo que tem no teu coração em relação com gratidão a esse clube que é o Bragantino. Parabéns pela tua humildade. Mas a minha pergunta é o seguinte, centroavante Maurinho, muda de posição, rapaz. Vai para a direita. Eu quero saber qual foi o motivo
Quem te deu essa ideia? Conta um pouco pra gente aí, velho. Não, eu conto. Isso daí, essa história até eu sempre conto, às vezes, para algumas categorias de base, escola de futebol, porque hoje em dia parece que tudo é fácil, né? E não é, as coisas não são bem assim. E eu costumo dizer, o Maurinho lá de Atibaia, que cresceu ali na rua, jogando com os irmãos e jogando no futsal, no futebol de salão lá de Atibaia, eu joguei, eu era aquele cara que eu jogava onde me chamava eu ia. Então eu jogava no clube do clube que tinha associados e tal, que falava que eram os clubes do que tinha dinheiro eu jogava, do clube lá dos operários eu jogava se me chamasse. Então eu joguei no clube da prefeitura, eu jogava aonde podia. E muitas vezes eu jogava até assim numa categoria acima, porque eu disputava o torneio por um clube no pré-mirim lá, não sei como é que falava na época, e depois ia ter um torneio do Mirim, eu subia e jogava para outro clube. Então, eu jogava eu era meio atacante e centroavante lá em Atibaia. E fazia uns gols, por isso que as pessoas até me chamavam, estavam sempre me chamando. Então, quando eu era 12, dos 9 até uns 14 anos assim, eu jogava lá e tinha um destaque, fazia bem, brigava por artilharia. Eu fui campeão num campeonato regional que teve lá com o Grêmio Atibaiense. Na final, ganhamos de 3-2, fiz 2 gols, ganhei um prêmio de melhor. Então, tipo assim, eu me sentia muito bem e passei no teste no Bragantino como centroavante. É uma coisa, parece, não, eu passei na avaliação como centroavante. E o que eu percebi no meu primeiro ano de Bragantino? Primeiro que eu cheguei lá, a molecada toda da minha idade, eu sou 75, eu nasci, então aquela 75, 74, 75 quando eu entrei, depois 75, 76, e eu vi os moleques, todo mundo era maior que eu. Todo mundo jogava muito mais do que eu. Eram os meninos. Aí você ia ver lá, tava lá, um menino tava 2 anos de Palmeiras, o outro 3 anos de Guarani, o outro. Era tudo moleque que tava na minha frente, em termos voando já, né? de força, e eu olhava e falei, nossa. Eu tinha essa real percepção de falar, pô, esses moleques jogam muito mais que eu, cara. E passei ali 8 meses, eu não fazia um gol nem no treino fazia gol. Os zagueiros, uns caras muito grandes, e muito mais rodado, muito mais vivido, com entendimento de jogo muito melhor do que o Maurinho que saiu de Atibaia, né? Então ali eu falei, pô, não vai dar, para mim não vai dar de centroavante. Ou eu recuo um pouquinho aqui, aí eu recuei para um meio atacante ali. Aí me sustentei um tempo ali, mas ficava muito no banco, não conseguia me firmar como titular e tal. Aí uma vez deu uma brecha para o segundo volante. Eu fui pedir para o treinador me recuar. Aí o treinador falou assim, pô, mas eu gosto de você mais para frente. Eu falei, professor, eu quero jogar, eu não jogo, eu tô vendo que tem gente melhor do que eu aí nessa posição e eu quero ser profissional. Eu tenho que entender onde que eu vou me encaixar, porque eu tô vendo que o que eu imaginava, a coisa é muito mais difícil do que eu imaginava, né? Então, aquela satisfação de se sentir um cara que todo time lá de Atibaia queria, no Bragantino, pô, fazendo uma força danada para alguém me querer no banco, né? Aí eu baixei para segundo volante. E ali eu me encontrei ali, que eu falei, não, aqui eu consigo, porque pega a bola mais de frente, não dou tantas costas para o adversário e tal, e ali eu fui. Aí o próximo 6 meses, quando eu virei segundo volante, eu acabei com 18, quando eu cheguei com 18 anos, 15, 16, 17, quando eu cheguei com 18 anos, 3 caras tiveram uma chance no profissional do Bragantino, 2 deles eram os caras que eram o Pelé da nossa categoria lá, aqueles caras que era destaque desde os 15 anos, e o terceiro era eu, que estava correndo atrás. Por quê? Porque quando eu chegou lá, eu cresci, comecei... É o que eu falo, o entendimento do jogo. Então, aquele Maurinho que sempre brigava por ser artilheiro na tua cidade, quando eu cheguei ali, eu era um dos melhores da minha cidade. Mas quando chega no Bragantino, um time federado, estavam os melhores de cada cidade da região como um todo. E quando você vai ver, eu percebi que se eu fosse centroavante não ia chegar. Mas assim, eu gosto de falar também, porque assim, não virei centroavante, joguei como segundo volante e lateral direito praticamente na minha carreira toda, mas eu tenho uns 50 gols no profissional, e assim, se eu falar só os gols assim, de time grande,
Eu fiz gol 2 contra o Atlético Mineiro, 2 contra o Flamengo, 1 contra o Vasco, 3 contra o São Paulo, 3 contra o Corinthians, 2 contra o São Paulo. Você vê assim, eu tenho uns 15, Real Madrid, Peñarol numa semifinal de Mercosul, que eu falo assim, às vezes, você trabalha de fazer a gol? Eu falo, fazia, aí eu provo ainda, só de time grande eu tenho uns 15 a 18 gols aí, e que é gostoso de lembrar, porque eu falo que fui centroavante, e tem que contar os gols também, né? Tem anotação aqui, eu tenho as anotações de todos os gols que tu fez centroavante, mas deixa eu te só um adendo rapidinho, ó, eu sou vizinho, é da minha área aqui, Joilson, Bruno Cortez, Wellington Monteiro e Abdi, todos eles eram meia atacantes, foram para clubes de lá, filho. Todos eles, inclusive eu tenho um sobrinho no Vasco, que ele era também meia atacante, foi para peneira de lateral e tá de lateral. Meu irmão, você ainda passa de centroavante e tem um montão de gol. Esses que eu falei já foram de lateral já, pô. Então, parabéns para você, pô. Não, mas é difícil. E uma coisa que eu falo, assim, nos times que eu trabalho agora, eu falo muito para os jogadores que eu tenho, que o que me levou para o Flamengo não era que eu era fora de série, é que eu tinha uma regularidade imensa. Eu era aquele cara... O Flamengo, vocês acompanharam, mesmo com toda a pressão que eu sofri em alguns momentos e tudo mais, é o que eu falo, eu nunca nós perdemos um jogo porque foi um erro meu, nunca fiz entreguei uma bola que perdi um título, eu tomei uma pressão porque a pressão era grande, é grande jogar no Flamengo. E ainda, a minha geração ainda pegou um detalhe que poucas pessoas falam, mas eu levo em consideração, que eu cheguei em 97, nós demos uma sequência de vice-campeonatos, perdemos um campeonato da Copa do Brasil dentro, né, que eu já estava em 97, e o nosso maior rival da época, que era o Vasco, vinha campeão brasileiro, ganhando da gente numa semifinal, campeão da Libertadores. Quer dizer, nós tínhamos ainda, naquele momento, um rival muito bem. E isso é uma carga acima, porque aumenta mais a carga ainda. E a nossa geração pegou isso. Porque nosso time, nós chegamos na final de Copa do Brasil, nós chegamos na final do Rio-São Paulo, nós chegamos em final de Taça Guanabara, semifinal de Brasileiro, que nós perdemos até para o Vasco. O time chegava, nós não estávamos mal. O problema é que nós não estávamos ganhando, e quando não ganha, a cobrança é imensa. E pior, nós estávamos com um rival ganhando Brasileiro, ganhando Libertadores. Bem, isso incomodava a gente e a torcida como um todo. Então, eu nunca vi uma carga, da minha geração para cá, eu nunca vi um momento de tomar uma pressão tão grande como nós tomamos. Todo mundo tomou lá. E a pressão é grande. Até hoje, a pressão é cada vez maior, porque é pressão. Jogar no Flamengo é pressão. Mas eu acho que nós tínhamos uma carga ainda um pouquinho maior. Valeu, Maurinho. Obrigado, irmão. Deixa eu aproveitar a oportunidade aqui, mandar um abraço para o nosso companheiro de live, que não pôde participar hoje, o Marcelo Melo. Boa noite, meu irmão. Tamo junto sempre, hein? Genilson, manda bala. Maurinho, manda bola. Maurinho, meu camarada, para tua chegada em 97, Grêmio e Flamengo no Maracanã. O Flamengo perde. Pleno Maracanã, o Grêmio leva. 2019, Flamengo 5-0 no Grêmio. Lavou tua alma. A sensação é imensa. Dá um prazer de ver, sim, não vou negar, não. Você perder para os caras, isso é uma coisa que eu sempre tive. Eu perdi um jogo, eu queria jogar contra os caras no próximo dia, na próxima semana, se pudesse, eu queria pegar os caras de novo. É horrível, perder uma coisa assim, o torcedor sente, os jogadores sentem, por mais que às vezes parece que não tá nem aí, não. Quem não tá nem aí é jogador passageiro, jogador que vive mesmo assim, intensamente. Perder é horrível. E não é um prazer imenso ver ganhar, porque o que eu perdi e não tem volta, né? E aquela final foi uma final que nós empatamos os 2 jogos. Isso que eu preferia ter perdido o jogo de 2-0 para os caras e falar, não, perdemos, os caras foram melhores e ganhou da gente. Mas nós empatamos lá 0-0, jogando mais do que eles, muito mais do que eles. Eu lembro que eu caí no exame antidoping
no jogo de ida, lá em Porto Alegre, e o Danley olhou para mim e falou, Mauro, vocês perderam o título, cara. A chance de ganhar foi aqui. Pô, era para vocês terem feito 3 gols na gente. E eu falei, Danley, a gente não vai perder nunca. Lá no Maracanã nós não vamos perder nunca. Nós vamos ganhar na marra. E, pô, foram 2 gols que nós tomamos, ridículo. O João Marcelo foi dominar a bola, dominou de canela, acabou dando uma caneta no zagueiro. Foi. No outro, nós estávamos ganhando 2-1, aí o Roger foi cruzar, a bola bateu na mão do Nélio, tirou de mim, passou por dentro da área, tinha 5 nossos, a bola foi cair no Carlos Miguel. É coisa que, infelizmente, não era para ser. E eu te falo, eu preferia ter perdido o jogo de 2-0 do que perder o título com 2 empates do jeito que foi, porque nós jogamos muito mais com os caras e perdemos. Entendeu? Se é para perder, que perca, porque os caras foram melhores. Agora, os caras não foram melhores, isso é que dá uma agonia um pouco maior. Eu tava lembrando desse jogo, cara, eu falei, vou perguntar ao Maurinho, porque imagina só, cara, depois desse tempo, pô, você tem recém-chegado, 97, né? Tinha uns 3 meses lá. Ali seria ali, pô, já pensou? Já chegando campeão, né? E ficou aquela marca, né, cara? E ver, de repente, agora 2019, os caras 1-0, 2-0, 3-0. Fico imaginando, o Maurinho devia estar lá para pelo menos meter um dor de cabeça, não é não, filho? Mas assim, teve um lado bom também, porque aquela derrota ali para a nossa geração ali foi uma coisa que parou na garganta, engasgou, e todo mundo falou, não, nós não podemos ser uma geração que está aí perdendo dentro do Maracanã, um jogo de bobeira, não. E aquilo ali eu acho que fortaleceu para a gente buscar o tricampeonato, buscar a Mercosul, buscar a Copa dos Campeões. Claro, a derrota traz muitos ensinamentos e quem está de olho aberto ali assimila bastante e faz com que isso aí se torne mais força ainda para tocar a vida ali. Pode crer. Um exemplo mesmo. A tua vida foi um exemplo, né, cara? Tua, né? Obrigado. Então, falando desse jogo aí, Maurinho, eu estava no Maracanã, confesso que a lágrima desceu. Lá no Olímpico, foi 0-0, com 3 bolas na trave, cara. Eles meteram 3 bolas na trave, né? O Dinho foi expulso, que batia pra caramba. Caramba, ali a bola, até o Júnior Baiano também deu bola na trave. Vocês jogaram muito, cara. Foi um time muito Baiano foi um cruzamento que ele estava do lado da trave, ele só deu aquela tiradinha para bola bater na trave. Eu lembro do lance, cara, e a gente tinha Romário, cara. Onde tem Romário, não tem como não passar em branco com tanta chance, cara. Inacreditável, a coisa o Grêmio é uma grande história e tem uma grande história de mata-mata, de decisão também. Também pesa isso, parece que não, mas eram 2 equipes, mas foi surreal, é isso que você falou, nós tivemos um jogador a mais, tivemos 3 bolas na trave, por isso que o Danley falou, era 3-0 para vocês, esse título não vai ir para vocês não, e eu falava, não, você tá maluco, lá no Maracanã nós vamos, nem que for na porrada, mas cara, e jogamos muito bem, não marcamos em cima, os caras acharam 2 gols, 1 gol, nós buscamos, viramos o jogo. Enfim, cara, é o que eu falo, é uma cicatriz aqui, justamente porque não perdemos. Se tivesse perdido, eu tava falando, não, perdemos, o cara era melhor, ponto. Mas não era o caso. Isso é que mais me incomoda. Então vamos falar de coisa boa de título. 1999. Palmeiras com timaço, Flamengo chegou lá, Maurinho arrebentou no jogo. Conta um pouco pra gente, Maurinho, os bastidores desse jogo aí, da final. Cara, ali, eu vou voltar só a semifinal, né, um pouquinho atrás, que foi, nós tínhamos saído do Brasileiro. O Brasileiro antigamente classificava 8, aí nós perdemos lá em Caxias, deu aquela confusão da noite de Caxias, da festa da uva. Quando nós voltamos, o Romário já não estava mais e deu uma coisa... O Leandro Machado também teve, Fabaiano, foi um clima, nós voltamos e tinha uma semifinal para jogar. Rapaz, e ali quem tinha Lê não precisava de Romário, não, o Lê resolveu. É verdade. Não, e ali que eu virei lateral, ali que o Pimentel não ia poder jogar, acho que tinha se lesionado, o Fabaiano não queria mais jogar na lateral, e nós tínhamos um lateral que era o Dida, na época era um garoto subindo.
Aí não ia botar ele naquela fogueira, né? E perguntaram para mim, eu falei, pode me colocar, eu vou de lateral. E na época eu estava de titular no meio do campo. Aí eu falei, pode me botar na lateral que eu assumo essa bronca aí. E a pressão estava imensa, né? Porque nós voltamos do Sul e o Romário saiu, então ficou algumas pessoas falando, pô, o Maurinho estava com o Romário é mandado embora, o Maurinho fica, então estava uma pressão ainda maior para mim. E nós ganhamos do Peñarol aqui 3-0, eu fiz um gol, perdemos fora 4-3, que deu aquela briga. E quando nós chegamos na final contra o Palmeiras, cara, no papel, o Palmeiras era muito bom. O Palmeiras era o campeão da Libertadores no ano anterior. O Palmeiras, pô, com Arce, com todo mundo, era só seleção. E nós tínhamos, eu na lateral, que era um meia, que tinha se deslocado. Tínhamos o Leonardo Inácio, que era um lateral esquerdo, que estava jogando na meia. Estava o Batista na lateral. Tinha Iranildo, o Reinaldo de centroavante, que era... Hoje, falar do Reinaldo é mole. Ele construiu uma história linda de um grande jogador. Mas, na época, ele era um garoto subindo com poucos jogos. Não tinha jogado. Mas, quando nós fomos jogar contra o Palmeiras, eu lembro que era aquela coisa, cara, se a gente ficar pensando muito, vai dar medo dos caras, porque os caras, tudo seleção, tudo patamar, campeão da Libertadores no anterior e tal. Aquela coisa que isso daí o Flamengo tem e é bonito, bora, aqui é Flamengo e vamos com tudo. E nós entramos naquele jogo aí no Maracanã com essa mentalidade. Os caras são bons, mas vai ter que correr pra caramba, porque nós vamos jogar, sem medo para eles. E foi aquela loucura, toma um gol, vira o jogo, os caras viram de novo, a gente acabou 4-3 e 3-3, né? De todos os títulos que eu tenho, aquele ali para mim é o mais marcante, pela dificuldade do momento, nós tínhamos acabado de sair do Brasileiro, encaramos um Peñarol dificílimo, depois encaramos o melhor time do Brasil, que era o Palmeiras naquele momento, e ganhamos dos caras. Nós ganhamos, é aquilo que eu falo, nós ganhamos dos caras, não teve 2 empates e ganhamos, não. Nós fomos lá 4-3, 3-3, gol de tudo quanto é jeito, sem medo, na coragem. E, enfim, me marcou muito. E eu joguei praticamente 90 minutos de todos esses jogos. Joguei bem, fiz gol importante contra o Peñarol. Enfim, é o título assim, que eu tenho mais, assim, que foi o mais difícil. Porque as finais contra o Vasco foi tão difícil quanto? Foi tão difícil quanto. Mas é uma coisa mais regional, é uma coisa mais, sabe, aquela ali, aqui, vamos lá, vamos medir força novamente. Mas aquela do Palmeiras, o Palmeiras era, assim, uma equipe no papel muito melhor do que a nossa. Não seja modesto, o Vasco é freguês. O Vasco, para nós, para a minha geração ali, bateu 3 campeonatos, né? Podemos dizer que sim, né? Depois vai ter uma pergunta sobre isso. Vou passar agora para o Adriano Bezerra. Vai lá, meu camarada. Fala, Maurinho. Maurinho, pelo que a gente tá vendo aí, cara, tu é tipo aquele jogador 1001 utilidades, né? Se te botar no gol, tu também vai. Sem reclamar e ainda vai tentar fazer o melhor. Mas tu há de convir que nem todo mundo é unanimidade, né? Infelizmente. E a torcida puxava muito no teu pé, sempre pegando no pé, porque a cobrança sempre foi muito grande. Time grande, cobrança grande. E sempre teve isso da torcida. E eu não sei se tu lembra de um fato que aconteceu em 1º de abril de 2000, no jogo contra o Olaria. Não tem como esquecer, lembra dessa aí? Não tem como esquecer. Não lembra? Foi contra o jogo contra o Olaria, 1º de abril, a torcida começou a gritar no finalzinho do jogo, por volta de 11 horas, Maurinho é seleção. Aí aquela coisa toda. Aí, no final, eu sei que a galera fez um coro, é 1º de abril. A galera sempre pega muito no pé. Sim. Isso nunca te abalou, não, velho? Não, né? Isso nunca... Naquela época, nesse momento aí, isso daí foi em 2000, como você falou. Aí eu já tinha 3 títulos, já estava na fase de zoação, e a pressão mesmo que nós sofremos foi em 97, 98. Nesse momento aí já estava na zoação, já estava na brincadeira, e
eu não me abalei nem um pouco. E a coisa não foi tão grande como fala, é porque é uma história contada muitas vezes, tem muita gente que não viu e conta. Então, um tempo atrás, aí eu estava lendo um blog que me mandaram para mim, o garoto devia ter uns 22 anos nesse blog aí, e o cara contou a história dizendo que tinha 60 mil no Maracanã. Aí, quer dizer, a história já é mal contada no início, 60 mil no Flamengo e Olaria, quer dizer... E quem está contando a história é uma pessoa que não viu. Mas foi uma brincadeira, começou ali na geral, na época, estendeu um pouco para uma faixa assim da arquibancada, não foi uma coisa gigantesca, como a história muitas vezes contada, acaba virando maior do que é, né? Mas assim, ali foi... Eu dentro do campo, eu olhei ali pro Jorginho, pros caras, falei, tô com moral hoje e tal, botando pilha e vamos. E não cumprimentei, tá? Muitos dizem que eu virei para a torcida, dei tchau, mentira. Eu desafio qualquer um aí a mostrar essa imagem. Valeu. Então, vou passar a bola aí pro Frank Moachi. Bora, meu irmão. Pô, Maurinho, olha só, eu tava nesse jogo, Flamengo e Olaria, e realmente não foi essa proporção toda que o povo tá falando. O teu balanço, o total, Maurinho Mengo, foi um balanço muito positivo, entendeu? Muitos títulos, um cara raçudo, um cara que não tinha tempo ruim, jogava na lateral, jogava pelo meio, dava carrinho lá atrás, defendeu muito o gol, e não é aqui nessa live contigo, não. Te defendi muitas vezes, eu sou raiz, cara, eu sou cascudo, sou até mais velho que tu. E nesse jogo eu tava lá. E muita gente realmente propaga uma mentira, entendeu? A galera zoou e tal, mas pode ter certeza absoluta que 90% dos torcedores russos têm respeito, têm carinho por você, te gosta sim, tem carinho como jogador do Flamengo. Mas a minha pergunta é outra, eu só quis enfatizar algo que o nego falou. Agora que vem a facada, né? Pô, então vamos lá. Roberto Dinamite, ícone do Vasco. Zico, ícone do Mengão. Rivelino do Fluminense. No Atlético Mineiro, até onde eu sei, Reinaldo. Este Marinho com o ícone Cerezo, cara. Meu irmão, por que do Cerezo? E qual é o lateral para você, o melhor da história? Porque o Cerezo é o melhor lateral direito da história para você. Vamos lá. Você pegou uma reportagem aí que eu andei fazendo, mas a pergunta é assim, em termos é isso que você falou, é Zico no Flamengo, Reinaldo no Atlético, isso não tem discussão, jamais. Tem umas verdades absolutas no futebol, e de todos, para mim, o Zico é o Zico, e depois, para mim, Reinaldo, fenômeno, assim, eu tô falando, né, porque a gente não vou falar de Romário, essas coisas, tô falando de onde estava, porque a conversa era mais ou menos isso. Mas assim, esse Zico, o Zico é... Aí você fala assim, por que Cerezo? Assim, dentro do contexto da conversa lá, era assim, quem que você olhava? E o Cerezo foi um que... Porque em 82 eu tinha 7 anos. Então eu lembro de 82, mas é mais ou menos assim, eu lembro muita coisa, só que assim, o meu entendimento de futebol era de criança, de 7 anos, eu não tinha aquela visão de, isso é diferente. E o Cerezo, eu vi já no São Paulo, sendo campeão do mundo pelo São Paulo, com 40 anos, e eu falei, caraca, com o meu entendimento de futebol, e aí eu falei, cara, o Cerezo era criticado na seleção de 82, é como se fosse peladeiro, e eu tava vendo aquilo ali, eu falei, cara, o Cerezo é melhor que todo mundo aqui de São Paulo, os caras estão falando de raiz, para mim o Cerezo era muita bola. Que todo mundo. É aquilo que eu falo, você joga numa seleção que tem um Sócrates do lado, um Zico do outro, o pouco que você faz menos do que ele, aí tu já foi taxado que é ruim, que sei lá, né? E é maluquice isso, né? Porque o Cerezo mostrou com 40 anos ser o melhor do Brasil ali, né? Para mim, ganhou a final lá do Mundial e ganhou o prêmio de melhor jogador do... Isso daí, cara, ninguém engana, cheio com Raí, Palinha, Mille no time, tudo cara novo, voando. O melhor foi o Cerezo com 40, fazendo gol e mostrando. Então, tipo assim,
a minha percepção quando o Maurinho que lembra de 82 e o Maurinho que viu já o entendimento, eu só vi Cerezo daquela geração, né? A conversa daquela geração. Eu só vi Cerezo. O Reinaldo, porra, né? Eu tenho sangue atleticano, fundador do Atlético, é meu avô. O Reinaldo é Reinaldo, mas assim, o que eu vi mesmo, com entendimento de jogo, jogando, daquela geração foi Cerezo. Então, Cerezo é um cara que, para mim, que extrapola, assim, sabe? Por isso que eu falo. E assim, eu também já estava com aquele entendimento na época, entendimento de quê? Que o Maurício centroavante não ia virar jogador nunca, mas o Maurício segundo volante virou. E virou um atleta profissional de um time grande, teve título. Então, tipo assim, parece que eu já gostava do Cerezo, assim. Eu falei, pô, se tivesse que me espelhar era no Cerezo, por isso que é o Cerezo. E qual foi a outra pergunta? Na sua opinião, qual o melhor lateral direito de toda a história? Então, eu assim, eu até, há pouco tempo atrás, eu estava na Compete, eu estava na casa dele lá batendo um papo, e nós estávamos brincando de falar do que foi, quem foi bom. Aí nós fizemos uns critérios, né? O que foi bom que eu ouvi falar, o que foi bom do que eu vi, e o que foi bom do que eu vi e teve currículo para contar, né? Porque às vezes o cara foi muito bom, mas não teve currículo, acabou sendo, né? Não chegou. Assim, o Carlos Alberto Torres, para mim, não vi, eu só vi depois, nem mais. Eu tenho que abrir uma aspa, porque, assim, para mim ele foi um lateral que, no momento que lateral não era só uma linha de 4 atrás que não atacava, ele estava fazendo ultrapassagem, fazendo gol e final. É mais ou menos o que eu falei, o que eu falei na conversa. Daí eu vejo como um Bolt. Que o Bolt é o que foi? É um corredor para corrida de longa distância. O cara foi lá e falou: não, o meu tamanho vai correr 100 metros e provou que dá para fazer. A partir de Bolt, todo mundo vai, mesmo que o cara seja grande, comprido, vai correr 100 metros também, se tiver a possibilidade. E o Carlos Alberto, para mim, foi um cara que mudou a história da posição, a sensação que eu tenho, né? Então, assim, eu acho que qualquer coisa o Carlos Alberto tem que estar. E que eu vi jogar e que eu gosto e tudo mais. O Jorginho era um que eu gosto muito. O Nelinho, peguei no final de carreira no Atlético, um cara fenômeno, assim, gosto. Mas assim. Um animal chutando, né? E uma técnica, você vê que tecnicamente o quanto que eles eram. O Nelinho, se jogasse hoje, era meio campo, não era lateral. É mais ou menos assim, né? Mas assim, eu sou muito fã do Daniel Alves. E eu sou porque já é um cara da minha geração. E é um cara que, cara, onde ele jogou, ele foi titular, o time ganhou. E você não lembra de uma coisa dele. Você pode falar, você não lembra. Ele errou aqui, ele errou ali. Não, você lembra de um contexto geral. Ele saiu do Barcelona, foi para a Juventus e acabou campeão de tudo na Juventus, só perdeu a Liga dos Campeões para o Real Madrid, que, porra, perder para o Real Madrid é mesmo. É uma coisa. Depois voltou, quer dizer, e é um lateral que jogou num nível altíssimo. E é um cara que eu respeito muito, é um cara que eu falo, pô, esse daí... E todos os outros, o Cafu é um cara que eu respeito demais, por vários motivos, mas se você perguntar para mim, eu falaria Carlos Alberto e Daniel Alves, cara. Eu falaria os dois. O Alves, inclusive, foi o melhor da Copa na posição e hoje está pelo meio, né, Maurinho? Sim, já com uma idade avançada, ele é meio campo aqui no Brasil. E essa Copa, a última Copa aí, eu tenho certeza que se ele tivesse ali, muita coisa ia ser diferente. Para começar, eles iam atacar bem menos daquele lado ali, com muito menos coragem, porque uma coisa é você olhar o Fagner. O Fagner é um lateral que eu gosto, para mim é o melhor lateral do Brasil naquele momento da Copa, mas assim... Para um adversário que está acostumado com a Liga dos Campeões, olhar ali de frente um Daniel Alves, olhar o Fagner, a coragem é outra. Acaba jogando mais do que joga, acaba tendo menos medo. E eu tenho certeza que se tivesse ali o Daniel Alves, com certeza poderíamos ter passado aquele jogo ali com mais tranquilidade. Maurinho, chega só um pouquinho para a tua direita, que o streaming, está escrito streaming, está no teu rosto aí. Só um pouquinho para a tua direita. Aqui, deixa eu virar aqui. Um pouquinho mais para a direita. Aí. Show.
Bora, Jorgão. Então, passar a bola para o nosso Rurigueri aí, ó. Bora, meu camarada Genilson Flá. Ô, Maurinho, vou te pedir uma coisa. Dá uma olhada lá no meu canal Genilson Flá. Se inscreve lá, hein, rapaz. Estou esperando você lá. Tá bom. Então, quer dizer para você que naquele tempo que você ficou sem fazer uns golzinhos, a galera falava que tu não fazia gol e tu falava assim, fez gol no Real Madrid? Não fez? Então não pode zoar. Conta aí pra gente essa história aí, rapaz. Eu fico... Isso daí, todo lugar que joga assim, os caras ficam botando... Porque depois que eu saí do Flamengo, você imagina, em qualquer lugar que eu fui, é zoação, né? É Maurinho Seleção, todos os 1º de abril eu sou lembrado, aquela... né? E eu fico botando pira, porque assim... eu fiz poucos gols, eu costumo dizer, eu fiz poucos gols, mas eu fiz gols interessantes, e o gol interessante é o que marca, não tem... No Bragantino, quando eu subi no Bragantino, o Campeonato Brasileiro, passava 4 jogos do Bragantino, era Bragantino e Flamengo, Bragantino e Corinthians, Bragantino e São Paulo, era né? E assim, eu chegava em Atibaia, os caras, pô, você fez gol pra caramba esse ano. Aí eu tinha feito 4, só que foi os 4 gols nos jogos televisionados. Que marcou, né? Então, era o que eles viram. Então, aí eu brinco. Lá, quando eu cheguei lá no Paysandu, jogando pelo Paysandu, em 2004, eu fiz gol contra o Flamengo lá no Paysandu, fiz gol contra o Atlético Mineiro, fiz gol contra o Cruzeiro e fiz gol contra o Goiás, se eu não me engano. E eu botava a pila no centroavante que tinha lá, pô, brincadeira, corri aqui para Romário, agora tô tendo que correr para você e tal. E ainda tem que fazer gol ainda, porque aí eu botava a pila, que eu fiz gol nos estádios dos 4 M's, né? Que seria Maracanã, Morumbi, Mineirão e Mangueirão, que é o lado do Paysandu. Então, quando eu fiz o gol no Mangueirão, eu falei para eles, só me faltava fazer gol no estádio do M, esse daqui era o último. Aí, mas por que tal? Era Maracanã, Mineirão, Morumbi e Mangueirão, né? Eu fiz gol em todos, aí eu boto pilha, né? Eu falo, já fez gol aqui, já fez gol ali? Eu fiz, cara. E olha que eu era lateral ainda, eu brinco com ele. Pois é. Ô, Maurinho, você é um cara, pô, extremamente simpático, um cara que naquela época já, que a torcida passou um tempo na pressão em cima de você, você é um cara que caía na simpatia de muitos e de outros era até odiado. Alguma galera pia da vida lá, mas eu estava dentro daquela galera que tinha uma simpatia muito grande e continuo tendo a simpatia por você, porque eu vi que você era um cara que não fugia das divididas, pô. Você era um cara que partia para cima, honrava o manto, e fica aqui o meu agradecimento a você por ter sido um cara profissional pra caramba, né? Mas tem uma parte aí da história que daqui a pouco eu vou te perguntar, uma história aí da festa da uva, por que o Romário foi mandado embora e tu não foi na época, né? Tinha uma moral do caramba. Não, mas assim... já eu quero... Desculpa, pode falar. Mas a minha pergunta, na verdade, não é pergunta, é um elogio a você, dizer para você, cara, que eu fiquei muito contente em saber que você seria o nosso entrevistado de hoje aqui da banca e da bancada, né? E dizer que, para mim, é um orgulho muito grande. E eu estava fazendo parte daquela turma que tinha uma simpatia por você. Não, então, assim, eu nunca... Eu acho que... não sei, a minha uma virtude que eu tenho é saber exatamente o que é crítica, o que é empolgação de gente falando pelos cotovelos e não sabe nem do que está falando. É o que eu falo hoje em dia quando eu vejo um blog, o cara contando a história, né, que eu te falei lá do 1º de abril, que tinha 60 mil. Quer dizer, isso daí, o cara está contando do que não viu. E às vezes, assim, você vê... É um bobo, cara, é um bobo. O cara tá querendo arrumar gente para se inscrever no blog dele. Isso é idiotice para mim. É verdade. E naquela época, muitas vezes, eu tenho um jornal guardado até hoje. Foi um jogo, eu acho que, não sei se foi... Eu acho que foi a final... Foi uma semifinal de Copa do Brasil, acho. Acho que foi na semifinal de Copa do Brasil, que nós ganhamos antes da final do Grêmio, nós tiramos o Palmeiras, se não me engano. E o jornal de São Paulo, né, que é a edição de São Paulo lá, de um determinado jornal, me deu nota 7,5, 8. E o Jornal do Rio me deu 4, assim.
E você vê que por quê? Aí você fala, pô, São Paulo, para começar, o cara que está escrevendo lá não é flamenguista, não é nada, não tá vendo tudo que passou. Então, às vezes, as pessoas falam muito na emoção. Isso, não é opinião da paixão. Da é paixão, opinião exatamente. Exatamente. Né? Então, tipo assim, eu sempre soube ver o que era a crítica que vinha. Eu olhava e falava, não, essa crítica tem razão, eu tenho que melhorar isso. Ou vinha aquela oba-oba, aquele que, o Maurinho é ruim, mas aparece gritando, mas nem viu, nem sabe o que aconteceu, mas tá gritando porque faz parte do grupinho dele, porque faz parte, é legalzinho falar e tal. Então, esse discernimento eu sempre tive. Então, por isso que eu acho que eu assimilava com tranquilidade muita coisa. A única coisa que de tudo que eu passei no Flamengo, que eu nunca engoli, que engasgou, e assim, eu posso falar que superei, mas se eu descobrisse quem fosse na época, e até hoje, eu acho que eu dava um cascudo se der, né? Se desse pra porrada, que se não der, também deixava quieto. Mas vai que é um Klemer desse da vida aí, né? Mas foi uma coisa assim de... Depois que nós perdemos o título, nós tivemos um jogo de um Campeonato Brasileiro, e o jogo foi lá no Campo do Olaria. Se não me engano, era Flamengo e Criciúma, se não me engano. Mas tinha uma faixa lá, botaram uma faixa no coisa. O Sebastião Rocha era o treinador, o Júnior tinha saído, o Sebastião Rocha tinha assumido, tinha uma faixa grande, pintada, bonita, sabe? Bem, aquelas que se você for fazer uma propaganda, uma plaquinha de vendas desse tamanho, custa caro. Imagina uma faixa de uns 4 metros, pintada, bonita, à mão. E tava assim, Otião, Maurinho não. E eu vi aquilo e meio que, né? Acabou o jogo, quando eu tava saindo, tinha um senhor assim, perto, assim, falou, Maurinho, posso falar com você? Aí, pode, eu parei assim, achei que fosse até falar alguma besteira, e falou assim, eu vou falar um negócio pra você, eu até já te critiquei algumas vezes, mas daquela faixa que você tá ali vendo ali na arquibancada, aquilo não é coisa de torcida, não. Torcida não gasta dinheiro para fazer faixa para um jogador, não. Isso daí, outro. Se eu tivesse perdido a Copa do Brasil, de repente, porque eu fiz um gol contra, né, perdemos pro Grêmio com um gol contra do Maurinho, beleza, porra, é uma carga muito maior de qualquer coisa, mas não foi o caso. E tinha uma falha. Aí, e quando o senhorzinho falou isso para mim, nossa, aquilo ali eu falei, nossa, que onde eu tô? Pior que é mesmo. O torcedor fica pedindo ingresso para entrar, como é que vai pintar a faixa? É caro essas coisas. E aquilo ali me arrebentou por uns 6 meses. Aquilo ali me arrebentou, fiquei um cara dentro do vestiário meio ranzinza com algumas coisas, fiquei achando que fosse mando de jogador, fosse mandado de empresário, fosse qualquer outra coisa. Foi a única coisa, mas nunca apareceu nada, foi a única vez. Você vê que foi uma coisa direcionada por algum motivo, que eu não sei qual foi até hoje. E o resto tudo, cara, e assim, o reconhecimento que os torcedores têm comigo, assim, eu consigo perceber. Tem coisa assim que pouca gente lembra. Eu joguei um jogo, teve um jogo contra o Vélez da Argentina, que nós jogou na zaga, eu fui de zagueiro, jogou eu e Fernando zagueiro, jogou eu que não era zagueiro, e o Fernando que era o terceiro zagueiro do time que não jogava. Foi um jogo que eu acho que o Juan foi para a seleção, o Gamarra foi para a seleção, e nós jogamos 2 jogos, eu joguei de zagueiro e empatamos 0-0 lá e ganhamos em casa de 1-0, quer dizer, não tomamos gol. E quer dizer, jogar contra um argentino, eu totalmente fora da minha posição, eu tenho 1,75 m, quer dizer, quando que 1,75 m? Só que, cara, e nós demos a conta do recado. Então, essas pequenas coisas que parece que não é nada, mas muito torcedor às vezes lembra. Esses dias mesmo, o cara escreveu sobre o gol do Pet, uma pessoa escreveu sobre o gol do Pet, e ele falou do momento que eu entrei, que eu atravessei o campo, que eu dei um carrinho, ganhei um lateral, e ele deu uma ênfase naquela minha atitude, e depois que eu acelerei o jogo, na visão dele, a minha entrada naquele jogo deu uma acelerada no jogo, fez acreditar de novo e tal, e fizemos o gol. Eu li aquela matéria e eu falei, caraca, o Edilson fez 2 gols, nós precisávamos de ganhar de 2 gols de diferença, o Pet fez 1 gol, o Edilson fez 2. O cara falou do gol do Pet, que é uma coisa absurda, e falou do meu momento, falou da minha entrada, e não falou dos outros 2 gols. Quer dizer, no inconsciente do cara, a visão que ficou
E essas pequenas coisas que fazem muitos torcedores saber que eu superei uma pressão, porque era um momento ruim nosso, do Flamengo como um todo, e fiz história. Eu me sinto realizadíssimo. Com certeza. E nós muito felizes mesmo por ter tido você, né, no nosso time, e hoje está aqui com a gente, cara. Obrigado mesmo, de coração. Você é queridíssimo, valeu. Cara. Queridíssimo, saiba disso. Obrigado. Então, Maurinho, aqui rapidinho entre nós. Qual o problema entre Pet e Edilson, cara? Eles não se falaram. Ali foi... O Edilson já deu uma entrevista um tempo atrás aí, que ele falou que ele era chato pra caramba. O Pet falou assim, ô neguinho nojento. Na verdade, o Edilson deu uma entrevista num canal de televisão aí, no bate-papo aí, ele falou que ele era chato pra caramba, que ele brigou com o Pet, brigou com todo mundo lá, no Corinthians brigou com 2, 3, outro... Mas na verdade... Jogou o bicho no ônibus do Flamengo, né? Isso daí custou caro pra ele, o Cleme foi a forra ali. Mas o Edilson era um cara de um cracaço, né? Um cara acima da média, campeoníssimo. E só que um temperamento absurdo. Principalmente assim, era um temperamento que batia com os caras com os nomes fortes dos times, né? Com os caras mais baixos não tinha muito problema, não. Mas ele foi. Só que o Pet era muito amigo de todos, assim, e ele foi criando um ambiente ali de uma rivalidade, de querer bater um pênalti, de querer não sei o quê. E é uma coisa pequena que, com o passar do tempo, foi ficando forte. Mas foi bom, para nós foi bom, porque acabou que a briga dos dois, acabou que um queria ser melhor que o outro, e se não fosse, e se um fosse mal, corria o risco desse ainda acusar, ainda falar e tal. Então, e acabou que os dois, na briga pessoal deles, os dois jogaram demais junto com a gente, e foram duas peças importantes para vários momentos bons nossos ali. E é o que eu falo, mas acima de tudo eram dois caras profissional, muito, e que não gostava de perder, nem no Paro Ímpar. Então, isso faz com que jogar, muito se fala assim, para ser campeão tem que ter um grupo unido, um ajudando o outro. Para mim, conversa. Eu fui campeão em algum momento que o grupo era muito unido, e fui campeão em outros momentos que o grupo ninguém falava com ninguém, e o que faz mesmo ali é o que cada um individualmente quer, primeiro para si e depois pensando no grupo como um todo. Então, eu não queria perder por mim, eu queria ter um melhor contrato, eu queria ser titular, eu queria... Então, quando você tem um grupo, que não precisa ninguém ser amigo de ninguém, mas cada um tem um foco pessoal, no contexto global da coisa, nós temos um grupo forte, sempre. Na verdade, não atrapalhou em nada, porque um dos gols foi cruzamento do Pet pro Edilson, né? Não, exatamente. Isso demonstra o quanto que eles eram competitivos, mas, acima de tudo, quer ganhar. Então, Maurinho, agora vai a minha pergunta. Maurinho, tricampeão carioca, isso é para poucos, hein? Isso é para poucos. 1999, 2000, 2001. Na sua opinião, qual desses títulos foi o mais importante para a sua carreira? Para sua carreira? O de 99 foi o mais marcante. Em 99 nós vínhamos numa pressão muito maior. O Vasco estava com uma equipe muito bem formada, jogando junto há alguns anos, e estava difícil de jogar contra eles. Nós sentimos a dificuldade. E ali foi um jogo que, não sei se vocês vão lembrar, ia ter era para entrar junto, com uma faixa de paz e não sei o quê, e aí teve uma palhaçada no corredor lá, os caras do Vasco voltaram, e a gente... o Paz, eu lembro. O Cleme empurrou o portão, entramos primeiro que ele, já virou um clima, e a pressão estava para cima da gente, porque nós vínhamos alguns anos ali, batendo na trave, vice-campeão disso, vice-campeão daquilo, chegava, mas não ganhava, e como eu falei anteriormente, o Vasco vinha campeão brasileiro, campeão de Libertadores, 97, 98 e uma final. Então aquilo ali nós estávamos muito mais tenso, muito mais, tivemos que ter aquele campeonato como um todo, né? Então, quando nós ganhamos aquilo ali foi como aquela assim, sabe, tirar aquela pressão
E depois daquilo ali, a gente já pode vir quem vier, que nós vamos ganhar dos caras. Então, ganhamos mais 2 seguidas. Mas 99 foi o que mais me marcou ali. Valeu, obrigado, Maurinho. Eu vou passar a bola para o meu amigo Adriano Bezerra agora. Vai lá, Adriano. Fala, Maurinho. Mais uma vez, meu caro, pelo que você falou, você jogou do lado de vários jogadores de nomes, pessoas que fizeram história no futebol. E para você, qual foi aquele cara, assim, porra, jogar do lado desse cara aqui, que é isso? Meu Deus do céu, esse cara aqui não joga, é um craque. Qual foi o craque que o Maurinho dividiu as 4 linhas dentro de campo? É o que eu costumo dizer. Quem jogou com o Romário, eu acho que não tem como falar de outro. Assim. Com certeza. E ainda eu que estava gritando na Copa de 94 como torcedor e depois joguei junto. Assim, o Romário é um cara fora de série, mas assim, eu joguei com o Pet, foi um cara fenômeno. O que eu vi o Pet fazer ali, fenômeno. O que eu vi, joguei com o Zé Roberto, peguei o Alex. Foram pouco tempo, mas você viu. Sabe assim, o futebol é tudo igual, se você analisar. É 11 contra 11, 2 balizas, né, uma bola. Mas quando você joga com os caras que jogaram Copa do Mundo, que jogaram Liga dos Campeões, que estão num patamar, assim, você vê o quanto que esses caras pensam o jogo diferente. Nós temos aí o Flamengo de hoje. Você vê o Rafinha jogando ali, você fala, o que é aquilo ali? O cara não erra nada. Você vê o Felipe Luiz, eu estou falando dos laterais, o Felipe Luiz ali. Você fala, cara, é 3 finais de Liga dos Campeões, é perdendo para Real Madrid, é marcando Messi. Então você vê a diferença que eles têm. Eu até brinco, os 2 volantes do Flamengo hoje é a única geração que volante não cobre a lateral. O lateral não precisa cobrir lateral. Os laterais atacam, marca, fecha, não erra. E eu acho isso. Esses caras que jogaram patamar nesse nível, eles têm um... Podemos dar o exemplo do Ronaldo Fenômeno, quando ele voltou pro Corinthians, pesadão, cara, jogou com o pé nas costas lá, e todo mundo achando, pô, tá gordo, tá não sei o quê, o quanto que aquele cara pensa na frente, o quanto que aquele cara que não errava nada, pesando 200 quilos, e você vê a diferença, o Deco aqui, no Fluminense, com a panturrilha ruim, levou o Fluminense campeão, o Sidorf, quando veio Botafogo, queira ou não queira, levou o Botafogo campeão carioca, você vê que... Então eu joguei com muito cara bom, mas assim, o que eu vi o Romário fazendo em treino, em jogo, eu vi de perto, né, sem ser o da televisão, aquele Romário, meu parceiro do lado ali, porra, é muito bom, é acima da média. Então tá. Adriano, eu tô ligando teu microfone porque tá dando eco, beleza, cara? Vai lá. Agora é o Frank, né? Vai lá, Frank. Manda uma boa pro nosso super campeão. Vamos lá, grande Maurinho. Bate-bola, jogo rápido, respostas em apenas uma palavra. O que o futebol é o... Não ouvi o que você falou. Bate-bola. Tá ouvindo? Tá ouvindo agora? Bate-bola, jogo rápido, respostas com apenas uma palavra. O amigo que o futebol me deu é o... Pet, é bastante, mas eu vou falar o Pet. Eu me arrependo de não ter... feito uma palavra não dá, mas eu fiz poucas amizades que poderiam me ajudar no futebol. O network, na época que eu jogava, eu fiz pouco. Família é tudo, eu vivo por ela. O que o Flamengo representa na tua vida? Cara, a satisfação total do sonho de criança que ele me proporcionou. Agora eu quero ver, mano. Você citou em 2 ocasiões aqui no nosso bate-papo. Gol do Pet 2001 ou o gol do Gabigol na Libertadores 2019. Se vira, mano.
Não, o gol do Gabigol, os 2 gols do Gabigol, do jeito que foi, nos acréscimos, num jogo que, pelo amor de Deus, foi um jogo que não jogou nada, né? Não jogou nada, não. O adversário jogou muito e o Flamengo teve a capacidade de manter a concentração até aquele limite. Lá o Gabigol entrou para a história pro resto da vida. Nossa. Essa é a nossa 9ª live. 9ª live, né, Jorge? 9ª live. É a 9ª já. Só fera. Lembrando que amanhã todos tem os live entrevistados. 30 com o Lico. Lico, hein, aqui amanhã. Hein? Todos os entrevistados sempre falam o gol. Rapaz, eu fico na maior dúvida. Eu tava no gol do Pet, tentando lá, eu fico na maior dúvida, sério. Mas agora tu me responde aí, Maurinho por Maurinho. Eu sou consciente, muito consciente do que eu quero, do que eu vou buscar, e trabalho muito com isso, focado, e sei que com trabalho eu vou chegar longe novamente como treinador, mas trabalhando degrau a degrau, sem pressa, assimilando o máximo de conhecimento. Em nome de Jesus. Amém. Vamos que vamos. Vamos com tudo ainda. Genilson Flá. Bora, Jorge. Rebenta, meu irmão. Tá desligado o microfone. Perdão, você está como treinador de Serrano, né? Isso. Me fala aí, cara, quais são os seus planos e o que o Serrano pode te proporcionar lá como um treinador? O que ele pode te proporcionar, aonde pode te levar e quais são os seus planos dentro do Serrano? Boa pergunta. Quando eu assumi de treinador, né, em 2018, Magiense e Barra Mansa, foram 2 projetos com muitas pessoas de boa vontade para fazer o projeto andar bem, mas com pouca estrutura, quase nada de estrutura, né, praticamente. Então era aquela coisa muito focado, tentando não poder errar em quase nada, porque estrutura... Quando eu falo estrutura, eu falo de campo de treino, eu falo de uma boa recuperação, eu falo de um fisiologista, de um GPS, de coisa que monitora e nos dá munição para saber como é que está o nosso elenco, etc. Então, e o Serrano é o primeiro clube que eu vou trabalhar que vai me proporcionar tudo isso. Material bom, campo bom, pessoas extremamente preparadas, eu vou ter auxiliar técnico, mais do que eu vou ter um fisiologista, eu vou ter tudo que precisa para o jogador jogar, eu vou ter. Então é o meu primeiro clube que vai me dar toda essa mão, todo esse aparato por trás, que eu só vou me preocupar dentro do campo. Então, isso me conforta, isso me dá uma tranquilidade, que eu vou começar a pensar, porque nos outros clubes eu tinha que pensar em muitas coisas, eu tinha que pensar no almoço, o que os garotos iam comer, eu tinha que pensar no ônibus, se ia chegar na hora certa, e agora não, agora só vou pensar no campo. E eu estou empolgado, a empresa pegou o Serrano para fazer um grande trabalho, são 10 anos de parceria que eles fizeram. Para vocês terem uma ideia, eles estão reformando o estádio todo do Serrano, que é um time da 2ª divisão, eles estão reformando o estádio, eles investiram no fisiologia, eles compraram o GPS, tudo que precisa para fazer o trabalho. Quer dizer, eles estão estruturando a casa. Então, eu espero que retribuir com muito trabalho e dedicação nesse primeiro momento e que a gente consiga fazer um grande campeonato e que eu fique o maior tempo possível dentro dessa estrutura. Claro, a gente sempre está almejando coisas maiores, mas o que eu vou ganhar ali de aprendizado e oportunidade agora com o Serrano, através da Interfute, o Serrano é um clube centenário com muita história por trás, então nós vamos ali para tentar reerguer aquela história toda, botar num trilho que siga em frente, que não tenha volta e que a gente marque uma história ali. Isso é o que eu mais desejo hoje. Hoje no Serrano tem um jogador de promessa, um grande jogador que você pode dizer assim, está no cenário nacional e vai arrebentar? Preciso de um só.
Nessa série, normalmente, o que acontece? Eles terminam o campeonato do ano passado, eles fecham, porque o calendário é 5 meses no ano, né? Normalmente. Isso aí. Então eles fecham, aí zera tudo, todo mundo sai, volta. Então nós estamos puxando alguns jogadores do ano passado, trazendo novos jogadores. Enfim, não tem nada assim que está ali desde o início, que eu vou ter um aqui, não. Tem jogadores que nós estamos buscando, são jogadores que alguns com uma bagagem já nessa série, que tem essa experiência dessa segunda divisão, mesclando com alguns jogadores mais novos que jogam em outros estados, que estão correndo atrás, que estão buscando o teu espaço, e ali vai ser isso. Da mesma maneira que eu sinto que eu estou tendo uma grande oportunidade, eu vou passar para todos os atletas. Ainda mais esse ano, né, com essa pandemia toda que prejudicou todo mundo. Vai ter muito atleta hoje que vai ficar sem clube, infelizmente, porque alguns campeonatos não acontecerão. Então, quem tiver empregado, quem tiver oportunidade, vai ter que agarrar e ter gratidão por essa oportunidade, que é uma oportunidade que veio para poucos nesse ano tão difícil aqui. Legal, Maurinho, obrigado, cara, porque essa parte aí a gente não sabia, ou pelo menos a gente... Até é um pecado nosso que a gente vive futebol, mas a gente, em geral, vive mais o Flamengo, né? Mas o time do Rio de Janeiro, eu acho que a gente tinha que abraçar o time do Rio de Janeiro de uma certa, eu não sei se é errado, mas de um certo bairrismo. Por quê? Porque a turma de São Paulo, eles são bairristas, você sabe disso, né? Então, nós temos que ser bairristas e abraçar esses times pequenos do Rio, esses times, não posso dizer pequenos, de menor investimento, para que eles possam crescer e fazer com que o Campeonato do Rio seja um campeonato mais forte, não é isso? Não, com certeza. O Campeonato de São Paulo, sem dúvida nenhuma, é muito forte. A terceira divisão de São Paulo, eu tento trazer algum jogador que joga na terceira de São Paulo, o cara não quer vir, o cara fala, não, mas no Rio... Por quê? Porque é uma imagem de uns campeonatos que acaba não tendo... mantendo uma regularidade de bom campeonato, visualmente falando. Muitos times prometem, mas não pagam. Então, são umas coisas que em São Paulo isso não acontece. Claro, São Paulo tem cidades pequenas do interior que acaba tendo uma estrutura, os clubes acabam sendo um clube melhor estruturado, mas como você falou, precisava sim de todo mundo aqui. Você vê um América, você vê o próprio Serrano, aquilo que eu falei, o Serrano, eu fui descobrir até Garrincha passou pelo Serrano, quer dizer, é muita história, mais de 100 anos, na loucura, e a gente tinha que ter. O Serrano é um clube que porventura, eu que estou desde os 15 anos no meio do futebol, eu nunca joguei contra, nem como jogador e nem como comissão técnica. É uma coisa, né, diferente. Um clube centenário com tanta história, é a primeira vez que eu estou tendo contato. Cara, boa sorte, viu? Boa sorte lá. Te desejo toda a sorte do mundo. Obrigado, boa sorte. Obrigado. Maurinho, você é um cara muito maneiro, educado, gente boa. Quero te fazer uma pergunta. Podemos fazer mais um rodízio de perguntas aí, cara? Como está o seu tempo? Nada, estou por conta. Porque essa eu não podia deixar de perguntar. E eu só estou te dando moral, hein? 2001, Pet pega a bola, bate aquela falta, eu estava lá atrás do gol, no setor norte. Conta um pouco pra gente, cara, do enredo desse jogo, cara. Então, como eu falei, né, assim, quando eu falo que 99 foi o mais difícil, os outros todos, a gente estava ali dentro, sabia que tinha que fazer mais um gol, nós abrimos no final lá, ficou meio que, né, meio na loucura, mas era uma loucura que nós estávamos dispostos a arriscar, né? Então, tipo assim, quando eu entrei, eu lembro quando eu entrei no jogo, o Alessandro machucou, eu entrei, atravessei o campo correndo, o pessoal perguntou, tá faltando quanto? E aí eu falei, tá faltando 10 minutos, fora os descontos, quer dizer, nem sei quanto faltava, mas eu falei de uma maneira como se tivesse mais uns 15, 18 minutos, e já atravessei o campo, tendo que dar um carrinho lá no final, porque eles bateram o coisa, eu nem cheguei na posição, a bola já estava em jogo, e quando eu fui para frente, tentamos alguma coisa, eu lembro que o Edilson viu aquela acelerada que eu dei no jogo ali,
O Edilson olhou para mim e falou assim, você vai fazer o gol, cara. Você tá... Ele percebeu, falou, ó, confia que você vai fazer. Eu falei, não, nós vamos fazer, essa bola vai entrar, nós vamos ganhar esse jogo. E foi uma coisa meio que... Foi dentro do campo, foi uma coisa que foi criando corpo, sabe? Assim, um olhando pro olho no olho, assim, falando, não vai dar, já tivemos um escanteio a favor, e daqui a pouco, até a hora da falta, né? E o Pet é um cara que ele nunca foi muito sabe, ajeitar a bola, marcar a passada. O Pet sempre treinou meio assim, pai a bola e batia, ele tem uma batida boa. E eu falei para ele assim, cara, se concentra. Eu falei, se concentra que cara, pode ser. Eu não falei que pode ser a última chance, eu falei para ele, se concentra que a tua bola parada é chance, é bola que entra. Não é o acaso, acertou, não. É normal a gente ver gol de Pet, de falta. Então eu falei, cara, se concentra, cara, que a tua bola entra. E fui para a barreira, né? Fomos tapar a barreira ali. E quando ele bateu a bola, né? A bola entrou, que virou aquela correria de comemoração. Eu costumo dizer, eu tenho na minha memória uma coisa que eu não sei se é uma percepção real ou se foi, né, da imaginação, né, na hora da euforia ali. Que eu tenho por mim um momento que parece que o som, sabe, o som do Maracanã parece que dá uma parada, assim, porque dentro do campo, com o Maracanã cheio, e dá saudade, para falar a verdade, mas assim, aquela coisa, você joga, aí você está escutando a torcida cantando, você escuta, você tem aquele som, né? E naquela batida do Pet, no meio da comemoração, parece que tem uma falha do som, sabe? Como se tivesse um... Eu não sei se isso é da minha cabeça, mas eu lembro real do que eu estou te falando. Eu acho que é um pouco, né, o som, né, o barulho, o som é uma coisa meio retardado, né? O barulho está lá fora, até chegar lá embaixo, leva um tempo e tal. Então eu acho que ali naquele momento que tanto a torcida do Flamengo deu a torcida do Vasco também deu, e quando no meio da gritaria, da comemoração, aquela pausa bateu lá embaixo no campo onde eu estava, né? E eu lembro disso nitidamente na minha memória, cara. É uma coisa que mais me marcou. Aquele gosto do meio da comemoração, parece que ficou um silêncio. Assim. É meio louco, né? Mas eu senti isso. Eu estava lá na arquibancada, no setor norte. Né? Eu só fui ver o detalhe do gol quando cheguei em casa, porque ali no estádio, eu só lembro que a bola passou da barreira, eu falei, vai ser gol. Meu irmão, quando a bola passou da barreira, balançou a rede. Caraca, a gente ficou maluco, cara. Eu tava na barreira, né? Então eu tava tapando a barreira ali, quando que bateu, que eu viro para olhar assim, eu vejo direitinho, eu percebi todo o trajeto da bola. Eu tava ali, eu consegui ver direitinho saindo, e foi um olhar meio que tipo assim... Por um momento eu achei que ele fosse chegar na bola, sabe? Quando você vê ele esticando todo aquele... É tudo meio que parece que tá em câmera lenta, é muito estranho, mas... E quando passou, aí foi aquela loucura. Pois é, foi quando eu cheguei em casa, eu vi, né, cara, direito. A bola tinha que acontecer, cara. O Zagallo é pé quente mesmo. A bola saiu da barreira, fez a curva, o Elton deu 2 passos, pulou, triscou na luva dele, cara, e entrou aqui, ela só entrava ali, cara. Impressionante. Mas o que você falou é verdade, cara. O futebol tem umas coisas que tem gente que é predestinado. O Zagallo é um cara campeoníssimo, né, cara? Campeoníssimo. E você vê assim, chega na hora, tem tantos bons treinadores aí que quando vai ver a bola não entra, bate na trave, e você vê o Zagallo, cara, a bola vai lá no finalzinho, a bola entra. Tem a ver isso, assim, histórico de títulos, predestinação para isso, e ainda bem que estava do nosso lado. Valeu, obrigado, cara. Obrigado. Valeu. Adriano, vai lá, manda mais uma para essa fera aí. Beleza, Maurício. Maurício, não vamos estender muito não, mas essa na verdade é uma dúvida que eu tenho, porque tu trabalhou fora das 4 linhas no início, e tu trabalhou ao lado do Atisson e também do Petkovic. Trabalhou ao lado dos dois em diferentes momentos. Para você, qual foi a melhor experiência? Qual dos dois te deu a maior experiência? Qual dos dois você acha que tem mais experiência para ser treinador? Na sua opinião, né?
E trabalhei com o Alberto Félix, né? O Alberto Félix era o camisa 10 do Bragantino, naquela época do vice-campeonato, tal, no Bragantino. É a mesma coisa que eu falaria para treinadores que foram meus treinadores na época que eu jogava. Eu carrego um pouquinho, o Maurinho, treinador, carrega um pouquinho de muitos treinadores que passou. Em termos de Pet, Atiço, assim, o Atiço ali, eu e o Atiço estava naquele início, tava os dois aprendendo junto, muita coisa, e o Atiço arrumou uma possibilidade de trabalho, eu fui junto, mas o São Cristóvão, você imagina uma coisa que eu vou te falar, acho que nem campo tinha, porque não dá nem para falar que o campo de São Cristóvão, na minha época ali, que eu estava, aquilo ali fosse um campo. Então, assim, é uma coisa que você pode imaginar qualquer tipo de treino que você vai colocar para fazer e não vai funcionar, não adianta, não tem como. Então, bola ruim, campo ruim, tudo ruim, e a gente só na conversa com os jogadores, tentando fazer com que os caras entendessem, mas mais na conversa do que no treino. Com o Pet, não. Com o Pet eu já trabalhei no Criciúma, onde tinha uma estrutura maravilhosa, um centro de treinamento com 6 campos, tudo que você possa imaginar de bom e do melhor tem. No Vitória da Bahia, mesma coisa, tudo que você possa imaginar do melhor lá tem. Então fica fácil, né? Fica aquilo que eu te falo. Aí a gente só pensa dentro do campo, só pensa em preparar o time, não pensa no entorno, né? Enfim, mas assim, cada um tem um método e tem as suas coisas que eu trago comigo também. Show. Valeu. Valeu. Agora é com o Franklin. Vamos lá, Maurinho. Bora. Trago uma dúvida de 45 milhões de torcedores rubro-negros. Você jogou contra o nosso Mengão. A pergunta é o seguinte, inclusive fez até gol na gente, eu tô bolado contigo por isso, mas pegou na gente. Fiz 2 aí. O negócio é o seguinte, o que é o vestiário dessa rapaziada que vai enfrentar o Flamengo? Rola o mesmo feedback, a mesma resenha de jogar contra um outro clube ou com o Flamengo? É tipo o Eurico Miranda falava, que é um campeonato à parte, a preleção é diferente. Como que é o vestiário de um time que vai enfrentar o Flamengo? Boa pergunta. Cara, assim, quando você tá num time que você faz frente mesmo, seja com quem for, que você é cara da minha, porque você tá eu no Paysandu, eu em alguns clubes, não é o Flamengo não é o adversário, né? Acaba não sendo o adversário. Então, o vestiário é aquele assim, cara, que prazer de estar aqui. É jogo televisionado, porque é Flamengo, então vai passar na TV, então é o dia que o pessoal corta o cabelo melhor, né? Faz a barba. E vai com aquela vontade de como eu tive 2 momentos, né? Eu tive aquele momento antes de ir para o Flamengo, então você joga contra. Eu joguei o primeiro jogo, Bragantino, a estreia do Romário, que foi até em São Januário, eu estava lá, foi Bragantino e Flamengo. O Flamengo ganhou 2-1. Então é aquela coisa de jogar contra, de querer ser melhor, porque querer ser visto, de querer aparecer e tal. E depois, quando eu saí do Flamengo, que daí eu já sabia, eu já tinha 30 anos, 29, 28, quase 30 ali, né? Que eu joguei até 30 contra o Flamengo. E que já não era aquela coisa, eu não vou correr aqui porque eu vou voltar para o Flamengo. Então era aquela coisa só de desfrutar mesmo, que era um jogo especial, era contra o Mengão e tal. Então, assim, o vestiário é mais leve, cara, porque nos times, quando você joga contra o Flamengo, a responsabilidade acaba sendo maior para o Flamengo, então você fica mais tranquilo, você sabe que se ganhar. E teve uma vez que, quando eu saí do Flamengo, eu fui para o Curitiba e nós jogamos contra. Eu acabei não jogando esse jogo, que eu tinha machucado no jogo antes, aí fiquei de fora no jogo. Quando eu voltei, fiquei no banco e não estava tão recuperado lá no Curitiba, fiquei de fora e, cara, nós ganhamos 5 do Flamengo. E eu lembro do Júlio César atrás do gol, cara, eu olhava, falei, cara, não é possível, o que aconteceu? Tipo assim, mesmo querendo ganhar, porque eu era adversário ali,
Mas doeu ali. Ali eu falei, cara, e doeu, vi meus amigos todos ali, Júlio César, 60% eram meus amigos, que eu fiquei 6 anos junto. E eu já imaginei, eu ali atrás já imaginando como é que seria a chegada no Rio, como é que seria a pressão. Mas, assim, é surreal. Eu sinto muita saudade disso, de entrar no Maracanã, seja com a camisa, principalmente, né? Mas é duro, né? Eu parei de jogar com 35, quer dizer, o que eu fiz em 20 anos, de uma hora para outra, você não pode fazer mais. Não é bom, não. Não gosto disso, não. Eu imagino. Imagino. Valeu, Maurício. Valeu, meu amigo. Vamos lá, Janilson, mandar mais um para a gente encerrar essa live com chave de ouro. Vamos sim. Maurinho, você agora é o Marcos Braz. Está lá. O cara. O Flamengo sem técnico. Eu? Não, tá brincando. Quem você colocaria como técnico? Vale! Tá pronto? Não. Valeu também. Vamos lá. Você, Marcos Braz, que é técnico também. Vamos colocar assim. Flamengo sem técnico no momento. Quem você chamaria? O Maurinho? Seria a primeira opção? Ou quem você chamaria se não fosse você? Cara, difícil a pergunta. E vou te falar, o treinador que foi escolhido... Vai pegar uma brava. Porque o que acontece agora é simples. Tudo que der errado é por causa do treinador, porque quando era o outro treinador, tudo deu certo. O que der errado é o treinador, não tem outro. É isso mesmo. Eu até, conversando com um amigo meu flamenguista há pouco tempo, o treinador que chegar só vai ter paz se junto com Jesus sair uns 4, 5. Aí pronto, aí vai falar que mudou tudo, que não é mais o mesmo time. Mas se não sair ninguém e vier só o treinador, vai ser loucura. Vai ser loucura. Sinceramente, não sei... Difícil. O Maurinho não está preparado para isso ainda. Gostaria de muito de estar, mas não estou. Tem que ser sincero. Tem muito que aprender ainda. Mas, cara, não sei, cara. Eu não vou me arriscar a falar um nome, não. Eu acho que tem muitos treinadores bons. Eu sou, não é porque eu sou brasileiro, sou ex-jogador, nada, mas tem muito treinador brasileiro bom. Eu falo, o Jorge Jesus teve um mérito gigantesco no Flamengo, e isso, cara, é inegável o que ele fez. É verdade. Mas ele trouxe uma equipe inteira dele, e chegaram jogadores que, como nós falamos, né, Rafinha, Felipe Luiz, jogadores... Cara pronto, né? E o Gerson enquadrou numa posição... Pablo Mari, todo cara, assim, aí tem Diego, tem... O Bruno jogou o que nunca tinha jogado até então, e isso daí é mérito, para mim, é de Jesus. O Gabigol é um cara que, às vezes, pelo aquele jeito extrovertido dele lá, meio marrentão tal, tem muita gente que acaba criando antipatia e acha que não é tudo isso. Mas o Gabigol, cara, ninguém tem o apelido de Gabigol desde a base, porque a bola entra mesmo, não é à toa. Então... O Gabigol, o futebol não andou lá fora para ele, isso é verdade, todo mundo sabe que lá fora ele não andou, só que deu a ele o quê? Uma carga de falar, ele viu lá fora o que ele teve uma experiência, não foi boa, mas teve uma experiência. O goleiro pegou pênalti de Cristiano Ronaldo e Messi, então quer dizer, teve um plantel na mão ali que nunca nenhum brasileiro teve, né? Nenhum treinador ali teve, com pessoas profissionais no máximo e jogadores de alto nível, de Copa do Mundo, Liga dos Campeões. Acho que só o Arão ali e o Bruno talvez não tenham tido tanta experiência, porque os demais, o Diego no banco teve, enfim. Mas sem tirar o mérito do Jesus, que Jesus... Mas não sei, você tá vendo que eu tô disfarçando tudo aqui, porque eu não tenho nome para dar, não. Não tenho. Genilson. E vou torcer para quem entrar ali, seja quem for. Eu não assim, eu gosto muito do Renato Gaúcho. Eu podia falar o Renato Gaúcho assim, mas eu acho que
um cara que está empregado no Grêmio, aí tá eu aqui falando, fica parecendo, não sei, me sinto mal nesse sentido. Por trabalhar com futebol, me sinto um pouco mal. Mas o Renato é um cara que eu acho fenomenal e não é porque eu joguei, não. Eu falo do Renato treinador, daquele que teve o Fluminense num determinado momento e levou para uma final de Libertadores e com o Grêmio ganhou o que ganhou. Aquilo ali que muita gente fala que é fanfarrão e o caramba, que fala porque não conhece, fala porque muitas vezes entra no politicamente correto, né? Pode ter que falar, não, aí pega um cara lá meio que entra na pelada e fala do jeito que ele fala mesmo. Mas é um cara que eu gosto. Mas, não, sinceramente, não sei. E até veio na minha cabeça aqui, se tiver um cara como o Renato, é interessante, né? Porque é um cara meio que destemido, é um cara que já tem uma história no Flamengo, é um perfil desse talvez seria interessante se pensar. Acho que o Marcos Braz pode seguir uma linha assim, de tentar trazer um de fora, que eu acho arriscado, que o que deu certo uma vez é difícil, não é fácil, né? Difícil, né? O raio cair no lugar. Eu não ouvi, desculpa. Difícil o raio cair 2 vezes no mesmo lugar. Não, mas cai também, mas assim, o que eu acho assim, alguém que tem uma identificação com o Flamengo pode ter uma tolerância maior se a coisa começar não andando tão bem. E a tendência não quem chegar agora, a tendência é começar não andando tão bem. Porque é uma mudança de treinador, e toda mudança de treinador gera uma adaptação. Isso é normal, Isso não quer dizer nada. Espero que a torcida tenha essa paciência para entender esse detalhe. Okay. Mas se vier alguém que tem uma identificação, talvez ganhe um up na tolerância ali, se a coisa der uma dificuldade. Verdade. É uma forma de se pensar. Ganharia um tempo maior para poder conseguir arrumar a casa, né? Pode ter certeza. Foi o que você falou, né, Maurinho? Pode vir o Mourinho. Perdeu 2 jogos, meu irmão. Acabou. Neguinho vai, ó. Porque foi muito vencedor. Então, se não sair nenhum jogador, o time é aquele time vencedor ali. Então, se a coisa não andar agora, vai ficar claro que o que estabilizou foi quem entrou. E quem entrou foi quem? O treinador. Verdade. O treinador entrou porque o outro caiu, não, porque o outro saiu, pediu para ir embora. Quer dizer, porque quando o time está mal, o treinador cai e você entra no lugar, é uma coisa totalmente diferente. O cara caiu porque estava sendo criticado, não estava andando por algum motivo. Mas ele pediu para sair no melhor momento de todos, então quem entrar, meu filho, vai aguentar a pressão. Tomara que consiga reagir e consiga que todo mundo que consiga que o torcedor e a imprensa dê uma tolerância ali para o cara pelo menos se ambientar no ambiente. Aí depois sim, se a coisa não andar, porque senão não vai dar nem tempo de se ambientar ali, a pressão já vai vir na cabeça. E essa marca vai ser difícil ser batida do Jesus, hein? Ele tem mais título do que vitória, vai ser difícil ser batida. Vai ser duro mesmo, isso aí é história. Gente, não vamos aproveitar da boa vontade, né? Vamos encerrar a live aí, o Maurinho tem que ter os compromissos dele. Valeu, gente. Beleza. Adriano Bezerra, por favor, as considerações finais aí para o nosso campeão, cara. Grande Maurinho, prazer imenso aqui direto do estado do Ceará, Fortaleza. A nossa torcida aqui no Nordeste é muito forte. Te acompanhei. Óbvio que quando a gente está com raiva, a gente xinga determinado jogador, mas a soma do contexto é de um jogador campeão. E óbvio que isso está na história. E isso ninguém vai tirar. Então foi um prazer imenso a tua simpatia. Tu é o sangue bom mesmo, rubro-negro. Grande abraço, meu amigo. Tudo de bom. Valeu, obrigado. Foi um prazer. Frank Balacho. Salve toda a nação, toda a rapaziada que está na bancada. Muito obrigado, Maurinho, por ter aceitado o nosso convite. Queremos já de antemão pedir desculpa ao povo do chat. O papo rolou, não deu para a gente poder ler aí o chat de ninguém, mas sintam abraçados por todos nós. O mais querido do mundo, abraço a todos vocês. E o Maurinho, cara, o que falar desse cara? Maurinho,
sensacional, sem querer fazer média. Você, ó, máximo respeito, humildade, empatia, reunida tudo humano, genial, gente fina igual a você. Desejo, cara, para tua o melhor de Deus, irmão, tá? Que a sua profissão enquanto técnico seja muito melhor do que aqueles que você já teve enquanto jogador. Te desejo tudo de bom. Sou muito teu fã, tá? Te defendi, entendeu? Gosto muito de você. Você, enquanto jogador, foi um cara bacana demais. Tenho meu respeito. Sinta-se abraçado virtualmente. E salve pro Negras, irmão. Não, obrigado, muito obrigado. Só esqueceu de falar que eu era centroavante artilheiro também. Pô, ia mandar, cara. Não, obrigado. Genil, fica à vontade, meu Eu irmão. puxei tua ficha toda, irmão. Puxei tua ficha toda. Não tinha como eu não saber disso, não, velho. Um abraço, mano. Tamo junto. Meu abraço vai para o Mauro Fonseca, para essa pessoa linda. E essa pessoa que, antes de ser jogador de futebol, é um ser humano muito humilde, uma pessoa de um caráter legal, um amigo, um parceiro, e que tem a humildade como perfume. Cara, Deus te abençoe no teu projeto, no teu caminho, que possa ser verdadeiramente vitoriosa, para que um dia a gente possa estar aqui junto, entrevistando o técnico da seleção brasileira, Maurinho. O meu abraço para você, que Deus te abençoe e ilumine teu caminho sempre. Muito obrigado, cara, por defender o meu irmão. Muito obrigado pelas palavras aí. Vamos aí. O dia que precisar de bater um papo legal aí, pode contar comigo, que eu não tenho preguiça, não. Obrigado. Valeu, Maurinho. Muito obrigado. Valeu. Sábado é meu aniversário. Você me deu essa live de presente. Para mim é um presente. Vou te mandar enorme. Esqueci que eu estava enrolado hoje aqui. Valeu, não, tranquilo. Foi um prazer enorme ter você na nossa live, cara. Muito obrigado mesmo. Eu só te desejo, cara, de coração, muito sucesso. Foi o que o Genilson falou aí. Em breve você no Flamengo, na seleção brasileira como treinador. Sucesso na tua carreira, meu irmão. Muito obrigado. Obrigado. Eu só ia te falar uma coisa, que eu fiz uma live esses dias e depois alguns torcedores me encontraram lá no Instagram e falaram, pô, ninguém te acha, não sei o quê. E o Instagram eu uso sempre para divulgar o meu trabalho mesmo. Então eu falei, pô, é verdade, já fiz tantas lives, aí nunca falei nada e eu tô vendo que tem gente que às vezes fica procurando. Mas no Instagram lá é só buscar lá, tá bem Mauro Fonseca, Maurinho Fonseca, alguma coisa assim. Eu boto nome, ou é Mauro Fonseca Maurinho, normalmente é isso que eu uso, tá lá no Instagram. E ali tem um pouco da minha história de jogador e tem agora o meu novo trabalho. Então, só divulgar aí que eu fui cobrado isso aí. Falta de costume. Não, vai. Eu não sei se você está acompanhando no meu Instagram lá. Vai rolar uma foto para você aí que eu vou fazer. Você já chegou a ver as fotos que eu fiz? Vai rolar uma foto. Então, galera, o teu Instagram é @MaurinhoFonseca. Segue lá, galera. Ah, boa. Aí, tá vendo? Obrigado, gente. Obrigado pela conversa aí, pelo papo. Grande abraço e dá-lhe Mengão sempre. Cadê o print, Jorge? O print, Jorge? Cadê o print? E o print? Deixa eu aproximar. Quem tá aí? O ruim aqui tá parecendo o cronômetro do meu rosto, cara. Sacanagem. Vamos lá. Foi o print? Foi. Boa. Bora. Maurinho, Deus te abençoe, irmão. Obrigado, Maurinho. Um abração, cara. Você é família. Sucesso. Um abraço, Maurinho. Tudo de bom, meu irmão. Sucesso. Valeu, tchau. Show.